Olá, meus amigos. Voltamos agora de novo com o LanceCast. Nossa, igual tô falando todo final de podcast aqui de LanceCast, que como vão ter histórias bacanas. E eu acho que hoje a gente vai trazer muita curiosidade. Eu acho que hoje a gente vai ter muita história diferente, um mundo novo que muita gente às vezes não conhece, muita curiosidade com essa pessoa que tá aqui comigo, que é um cara que eu admiro bastante. Faz leilão pra caramba, de tudo quanto é jeito. Eu acho que eu já vi ele rodar esse Brasilzão inteiro e até fora do país. É um cara que quando eu vou na Bolívia, é um cara endeusado lá, onde tá chegando ele, o tapete vermelho corre assim, que é o nosso grande amigo Guilherme Sanches, leiloeiro, o internacional Guilherme Sanches. Guilherme, muito obrigado por ter vindo aqui no canal pra gente gravar o LanceCast. É um jeito novo pra gente contar pros amigos que tá na estrada, que pode escutar o LanceCast pelo Spotify, e também a gente vai soltar na nossa plataforma do YouTube. Quero ver se ele vira um programa na TV, no canal do Criador, pra gente poder aproveitar e mostrar mais essas curiosidades, essas histórias bacanas que esse mundo nosso dos leilões, da pecuária, dos criadores, dos amigos, que a gente tem cada história, né? A gente convive num mundo cheio de alegrias, assim, uma turma do bem, uma turma trabalhadora, uma turma que pega cedo, cada um no seu ritmo. Muito obrigado por você estar vindo aqui no LanceCast. Assim, para mim é uma honra ter você aqui. Você é o primeiro leiloeiro que está vindo aqui falar conosco. Eu quero trazer vários, eu acho que todos os amigos leiloeiros. Quero trazer a turma da pista, dos leilão, a turma do gado. Se Deus quiser trazer umas pessoas bem diferentes aqui que convivem no nosso meio, que pouca gente conhece as histórias, né? Brigadão, seja bem-vindo. Estamos aqui hoje, vamos bater um papão. Ô Plínio, primeiro, obrigado pelo convite. LanceCast, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, bem dirigido por você, primeiro. Obrigado. A gente fala de história, mas é o que eu estava comentando antes. A gente fala assim, os leilões, ele precisa de um livro. Mas a evolução é tão grande que agora a gente não precisa de livro, a gente precisa de um podcast. Podcast, verdade. Antigamente a gente falava de livro, precisava de um livro para ler. Hoje o podcast é uma coisa muito mais evoluída e muito mais dinâmica. A gente falava de viajar, você pega um carro hoje, você liga um podcast, você anda 3 horas, você nem percebe que passou e tem todas essas histórias. Então, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui contando 36 anos de carreira de leiloeiro, sendo um leiloeiro que mais trabalhou fora do Brasil. Você está falando de Bolívia, eu tenho um orgulho muito grande. Não, nós vamos chegar lá, tem muita história boa dessa Bolívia. Um orgulho muito grande de representar o que é o leilão nacional em terras internacionais. Então, isso aí, essas coisas... Esse bate-papo vai ser muito, muito produtivo. A gente vai contar muita história boa. Tem muita coisa boa. Vai contar a história do começo, quando os leilões não tinham nada assim os atrativos eram muito poucos a ser do animal. Depois ele começa a evoluir. Hoje a gente está num mercado extremamente dinâmico, no mercado internacional, tudo, e muito se deve você, toda a sua equipe, acreditando obrigado. E vendo esse crescimento do mercado. Então hoje a gente fala que você está na Bolívia, você está no Equador, você está no México, você está em qualquer lugar, você ligou a televisão, o cara fala canal rural, canal do criador, lance rural, isso é muito importante pra gente. E com o lance rural também a gente está quase no Brasil, no mundo inteiro, né? Porque hoje você baixa o aplicativo, você consegue ver o leilão no mundo inteiro. Ô Guilherme. Antigamente a pessoa fala, você tem um catálogo para mandar pro correio para mim? Mudou. Você tem um link. E o link você vê em qualquer lugar. E gerou uma economia, né? Porque os catálogos eram absurdos de cara. A gente na faculdade, a gente na República... Colecionava, você lembra A gente lá na República, a gente colecionava. Eu faço de exemplo assim, às vezes a gente não conseguia ir no Elo de Raça, no Noite dos Campeões, a gente era estudante. E a gente sempre... Não é que barrava. Hoje, como a gente tá do lado de cá do leilão, a gente sabe os custos que tem. Não, a gente entende os custos que tem o leilão, Você né? pega o Noite dos Campeões, um elo tinha 2.000 pessoas. Justamente. Né? Você tinha que pegar e... Segurar um pouco o público, né? Não cabia. Senão era um estádio que tinha que fazer um e a gente colecionava aqueles catálogos na República. Falava, cara, estudava as vacas, via os touros, vendia alguma coisa assim. Não fazia zootecnia lá em Uberaba, que nós tava na meca do negócio, né? E a gente gostava muito que lá uns leilão dava pra ir, outros a gente driblava. Eu até conversando muito com o Paulo, falei, Paulo, eu já tentei furar muito leilão pra entrar aqui, mas você tinha um segurança bravo, ele dá risada. E aí o mundo dá tanta volta, né? E hoje eu tô aqui no canal, assim,
fazendo a direção de toda a parte de leilão. Assim, fico muito feliz de estar no maior grupo de agronegócio do país, podendo passar um pouco da experiência nossa dos leilões, igual quando eu fui contratado aqui, o Júlio falou, agora, e o Paulo fala muito isso, falou assim, agora a gente tem do lado da televisão uma pessoa que entende... Que conhece como é o mecanismo. Isso. Desde a fazenda, porque eu trabalhei com melhoramento genético, trabalhei em fazenda, até chegar na parte do leilão da mexida. Mas vem lá, nós viemos aqui pra falar do Guilhermo Sanches, não foi do Plínio. O do Plínio já passou, depois você assiste lá. Guilhermo Sanches, nascido aqui em São Paulo, conta pra mim, meu amigo, assim, eu acho que muita gente tem essas curiosidades que poucas pessoas te conhecem. O engraçado do leiloeiro, né? E da televisão, né? Muita gente conhece a gente. Muito. Mas poucos sabem a nossa história e conversar, porque muita gente vê a gente na televisão. Você sabe que é uma história engraçada. Depois que vem o advento dos leilões transmitidos, né? Você fica em evidência. Tudo. Às vezes você está no aeroporto, a pessoa te cumprimenta, você cumprimenta e fala, será? Da onde? E aí muitas vezes a pessoa fala, eu conheço você, eu te vi no canal, te vi no leilão, isso, aquilo. Você não é leiloeiro. Aí eu falo assim, gente... E quando a pessoa pede para tirar uma fotografia, que você fica até meio sem graça, assim, posso tirar uma fotografia com você? Eu falo assim, não cheguei nesse ponto tão grande de ser famoso assim, mas é uma referência, né? Bacana isso demais. Quando eu né? fazia... É interessante que quando eu trabalhei na Alta, eu peguei muito à frente, junto com o Rafael e com o Danilo e o Thiago, de fazer os programas da televisão da Alta, né? Eu fiquei pouco tempo lá, mas aí eu fazia todos. E, cara, a gente chegava às vezes mais nas fazendas mais longe, um exemplo é Rondônia, Pará, Tocantins, mais distante. E os vaqueiros falavam, ó, o doutor lá da televisão, vamos tirar uma foto, às vezes um gurizinho pequenininho, queria que a gente sabesse falar dos touros. Você falou do touro tal lá na televisão. Cara, isso aí pra gente é muito bacana. E pra você então, cara, pô, eu já vi muita gente tirar foto com você, principalmente na Bolívia, mas não vamos chegar lá. Mas me conta aí, Guilhermo Sanches, como é que começou, despertou, com que idade? Falou, cara, eu vou virar leiloeiro. Porque é difícil, hein, cara? Não, e naquela época era muito mais difícil ainda. Porque eu comecei nos anos 80, eu falo que é o urbano, nascido, criado em São Paulo. Sotacão carioca? Não, tudo é o cara, paulistano, né? Pesado. O paulistano que fala o cara, né? Toda a minha vida feita em cima de... Fora da pecuária, fora da agricultura, completamente leigo desse mercado. Aí eu tenho uma irmã que começou a trabalhar na Associação de Criadores de Cavalos Árabes, isso em 1983. E o cavalo árabe naquela época era a raça mais importante glamurosa, que tinha. né? Glamurosa. Até hoje, mas... Não, mas naquela época era assim, você ter um cavalo árabe, o teu status era outro. Apresentador vinha dos Estados Unidos, vinha da Europa. Foram os primeiros leilões, que a gente chama assim, leilão que partia para uma casa de show. Naquela época tinha o Palace em São Paulo. Tudo de smoke. Todo de smoke. O apresentador chegava aqui, e aí começou aquela coisa, olha... O leilão é uma coisa diferente. Você colocava 1000 pessoas no Palace. Então, raio laser. Você imagina um raio laser. Punha o nome do cavalo assim no raio laser, aquela coisa maravilhosa. E aí eu comecei a frequentar os leilões e achava. E era maravilhoso, cavalo muito bonito, isso. E era um mercado diferente. Naquela época a gente tinha poucos leilões, mas eram cobiçados. Todo mundo queria ir no leilão de cavalo árabe. E aí eu comecei... Era o evento, às vezes, né? Era um evento, não. Era o evento do ano. Você imagina que vinha gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil. A gente falava assim, vai ter um leilão de cavalo árabe, e aí você juntava criadores do Brasil inteiro, vinha o pessoal, tinha muito criador no Uruguai, na Argentina, então vinham para esses leilões, e o leilão realmente era uma coisa assim, era um show. Verdadeiro show. E aí eu comecei a frequentar os leilões. A gente acha que o nosso do Elite do Nelore na época auge era show, do árabe, então era fenômeno. Era uma coisa. Aí eu comecei a frequentar, e naquela época quem organizava os leilões era Remate. Remate era dirigida pelo Ado, que era filho do seu Rubico, tudo, Sim. que era um grande empresário. E aí o Ado me deu uma oportunidade passando assim. Primeiro assim, vai fazer leilão, quer ser o Matuque era o gerente da Remate. O José Eduardo Matuque, né? Gerente da Remate me falou, você não quer trabalhar em leilão? Isso, aquela coisa de paulistano. Mas vou fazer o quê? Pisteiro. Pisteiro, aquele... será que eu vou ficar aí na frente, gritando, né? Mas é bom pisteiro. Não, mas escuta essa, né? Mas aquela coisa, meio assim... Mas na época eu fazia um curso de edificações
E aí ele falou, você vai ganhar tanto por leilão. Eu falei assim, 2 leilões eu pago... O curso. Pago o curso. Já tô... Não, era o último, 2 noites? Já ficou uma coisa interessante. E aí eu comecei a fazer. Aí eu falei que então os leilões, a Remate fazia os leilões de árabe, fazia os leilões de manga larga, chamava o leilão, era dentro do Parque da Água Branca, num circo. Lindo Parque da Água Branca. Tinha pipoqueiro, moleque assim, andando de bicicleta, era a coisa mais gostosa do mundo, juntava 300, 400 pessoas, arquibancada. Você imagina você pensar hoje numa Cara, eu não peguei essa época, eu tinha circo, vontade de... Você não pegou essa época? Não. Nossa, era que nem circo mesmo, arquibancada, ficava lotado. Eu já vi fotos do Noite dos Campeões na arquibancada dos leilões de Sorrubico. Do Sorrubico, Brumado. Na Brumado. Era na arquibancada, eu lembro até hoje. Então a Remate montava, era o circo, levava a arquibancada, aí depois o próximo passo da arquibancada foi começar... As mesas. Algumas mesas. Ficava as mesinhas à frente e depois ficava a arquibancada. Aí depois que a gente passou a ter um leilão só com mesas. Mas a arquibancada foi... Você imagina, a gente era pisteiro, vendia o cara lá em cima. Putz, passava aqui, passava ali. Eu subia pra pegar o nome das pessoas. Dificuldade, hein? Aí o Ado, uma vez ele falou pra mim, olha... Se você quiser ser leiloeiro, eu vou te dar uma oportunidade. Você faz um curso de impostação de voz. Naquela época tinha poucos cursos. Aí eu comecei a fazer um dia. Falei pro Ado, estou apto para fazer um leilão. Mas não sei se você tem essa lembrança, assim, de falar assim, cara, vou sair da pista e vou virar um leiloeiro. Mas você olhava pra e falava, pô, esse cara aqui é bacana, cara, legal, eu quero seguir isso aqui. Porque, tipo assim, nós do gado, né? Do gado, quando era moleque, você... Pô, o Arnaldinho tá ali, né? O fulano de tal entende. Não sei o quê. Eu fui fazer zootecnia por causa do Luiz Sérgio. Olha aí. Que ali na fazenda do meu pai. Luiz Sérgio. Né? Referência. E hoje ainda falta pouco. Tá faltando isso aí. Tá faltando a turma... Então, mas na minha época, assim, a gente tinha 4 leiloeiros que eram referências. Era... Antônio Carlos Pinheiro Machado, que é o avô do Heitorzinho. O avô do Heitorzinho. Era o Daniel Bilque Costa, que é do DBO, tudo. O Danelore, não é? O Nilcinho. Genovese. Nilcinho não é novo, não. E o João Gabriel. Eram os 4 leiloeiros que acontecem... Eu vou contar a história, como que aconteceu. De virar leiloeiro, principalmente o Daniel. Os leilões entraram no Brasil pela Argentina. Então, a nossa porta de entrada foi o Rio Grande do Sul. O Trajano Silva foi o Rio Grande do Sul. Então, veio toda aquela metodologia de venda argentina. Tanto é que você vai para o Sul, eles usam os termos de Argentina. Vaquilhona, terneiro, essas coisas todas. Carniceiro. Né? Isso, carniceiro. E aí entrou. Quando eles vieram para São Paulo, aí era o Sérgio Pisa, que era o dono da programa na época, e o Paulo Pimentel. Qual foi a grande dificuldade deles? Você pegava um zootecnista, um veterinário, ensinava ele a falar, você pegava um locutor, ensinava ele a fazer leilão. Então foi o primeiro pau, que coisa interessante. Aí o Sérgio Pisa, um visionário, o Sérgio Pisa, muito inteligente, na época ele falou assim... Paulo Horto fala muito dele. O Sérgio Pisa foi uma referência pra gente. E o Sérgio Pisa falou, é muito mais fácil nós buscarmos alguma pessoa que tenha afinidade com o microfone, ensinar o que é um... termos, né? O que é um animal, que ele vai lá, ele estuda. Aí vieram 2 grandes profissionais, Djalma Barbosa de Lima e o Odemar, que era o irmão do Daniel, que foram os 2 primeiros. Aí, tem tanta história boa disso depois. E aí eles começaram a fazer os leilões de manga larga com o programa. Então haviam 2 firmas em São Paulo, Remate Programa e Remate. E no Sul, aí tinha mais os escritórios. Trajano, tinha o Crespo, tudo. Telecheia. Isso, a Telecheia, tudo. Mas aí o grande passo foi entrar no Centro-Oeste brasileiro. Quando o Trajano entrou no Centro-Oeste brasileiro, Campo Grande, você imagina, eles faziam um leilão dentro da exposição. O que eles contrataram? Uma banda. Olha que história, essa história é muito... Uma banda. Na praça, a banda vinha, tocava, juntava gente, aí ele trazia um animal para vender. A pessoa ia embora. Você sabia dessa história? Não sabia, não. Olha que história interessante. Aí vinha a banda, tocava, juntava. Quando juntava gente, ele trazia um animal para vender. Um boi vendia alguma coisa assim. Aí a banda voltava a tocar. Foi essa a premissa dos leilões no Centro-Oeste brasileiro, que foi o Trajano que trouxe. Foi o seu Trajano que trouxe. Aí o seu Trajano foi o primeiro
a fazer os leilões. Brumado, o seu Trajano que fez tudo. E tinha uma história muito interessante do Trajano, que o Trajano era um cara muito prático. E aí ele juntava... Leilão Brumado, naquela época, tinha, sei lá, 60, 70 animais. E o Trajano era um cara muito rápido. E aí ele falou assim, a gente tem que fazer o leilão rápido, porque senão as pessoas vão embora. Pra ficar cansativo. Para não ficar cansativo. Aí uma vez o seu Rubico parece que falou pro seu Trajano, você foi muito rápido na batida do martelo. E quantos outros animais eu não vendi para o senhor também depois? Então, as histórias dos leilões. Agora, o Brasil, muito grande, mas eu acho que as duas grandes empresas, Programa e Ramate, elas começaram a fazer o leilão e melhoraram demais o processo de um leilão. Demais. Né? Isso foi muito interessante. Aí, voltando à minha história, aí o Ado me deu uma oportunidade, falou, você vai fazer um leilão. Quando eu fiz um curso, e agora eu vou contar para você, na verdade, eu comecei o curso, a Ana tá aqui comigo e falou, você terminou? Ela não sabia disso. Não terminei, lógico que eu não terminei. Eu tinha que estudar, fazer leilão, fazer curso, isso. Quando começa a fazer leilão, não para mais. Não para mais. Quando entra no automático aqui, já foi embora. Não, você imagina aquela... Aí eu falei pro Ado, Ado, tô pronto para fazer um leilão. E era lembra até hoje, uma terça-feira, ele falou assim, então tá bom, então sábado você vai para Caçu, que era interior do Goiás. Caçu no Goiás? Sair daqui de São Paulo? Não, depois eu vou te falar como era chegar em Caçu. É longe, gente. Nossa Senhora. Você vai pra Caçu, você vai fazer um leilão lá, porque ele fazia um leilão no Clube do Laço de Caçu, que era um leilão de gado de corte, que a Remate fazia a cada 45 dias, não tava mais de 3 mil animais. Eu falei, tô pronto. Ele falou, então você vai sábado. Você imagina terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sem dormir. Eu já não, né? Eu falei, não vou dar conta de fazer o leilão. Caçu, um calor louco. Nossa Senhora. E aí eu comecei em Caçu. Foi muito legal isso. O Ado me deu uma oportunidade, aí eu abracei a oportunidade. Mas sair daqui para Caçu, meu irmão, era uma história. Tinha que sair, a gente saía de ônibus, pegar um ônibus até o... Deve ter sido do Berlândia, o Trevão. O Trevão, chegava... Comia um pastel lá no Trevão. Comia um pastel no Trevão, mudava de ônibus no Trevão, pegava outro ônibus até o Canal de São Simão, o terceiro ônibus para chegar em Caçu. Você imagina que loucura, que trajetória para chegar em Caçu. E ganhava pouquinho naquela época também, ia pela boia, né? Mas ia pela emoção, porque sabe o que acontece? Pela paixão eu sinto um pouco de dificuldade de muitas pessoas. Hoje o povo parece que quer as coisas muito mastigadas. Na minha época, na sua época acho que até mais, a gente fazia pra aprender. Lógico. A gente fazia as coisas pensando já lá na frente. Cara, eu vou dar um jeito. Cara, eu cansei de fazer muito estágio de eu pagar pra fazer. Por que pagar? Porque às vezes eu tinha que dormir na cidade, dormir no hotelzinho, ou se não quisesse dormir lá no barracão lá da fazenda. Mas você ia pra aprender. Falava, pai, se eu não aprender com esse povo, e aí? Né? Não, e sempre foi uma bela escola, eu falo. Isso daí, a gente não... Eu falo assim, hoje, eu não sei se nós éramos muito antiquados ou eles são muito atualizados. A gente não pensava no que a gente ia ganhar financeiramente. A gente ia ganhar na experiência. A gente tinha um projeto profissional de crescimento. Pensando, o dinheiro era quinto plano. Você estava pensando, vou ter uma oportunidade, vou crescer aqui, vou fazer um leilão ali, isso, aqui. Conhecer gente, né? Não. Eu acho que dentro de todo o mercado, que a gente tem de mais precioso é a quantidade de amizades boas que a gente faz. Eu sempre brinco e falo assim, olha, eu tenho certeza, onde eu for, em qualquer lugar do Brasil, eu tenho um amigo. Eu também. Você desce, e é tão engraçado que às vezes você vai para Maceió, você chega lá e liga para um amigo, como se você não pudesse ligar de São Paulo. Mas você não é. Isso aqui você se sente mais próximo dele. Você pode ligar a qualquer horário, né? Mas você desce em Maceió, você desce. Cheguei aqui. Tô aqui. Tô na tua terra. Não é verdade isso? E é verdade. E as pessoas recepcionam a gente tão bem, é tão gostoso isso, né? Ô, Guilhermo, mas assim, voltando um pouco nessa história sua. E sempre aqui em São Paulo, né? Sempre em São Paulo. Sempre em São Paulo. Porque daqui também, quando começou a fazer os leilões, eu vejo você, assim... Você é um cara que, assim... Não vamos entrar na parte internacional. Só na parte nacional ainda. Começou no lugar de corte e aí começou a fazer os cavalos. Guilherme, acho que... depois você me corrija se eu estiver errado. Eu acho que você já foi... Se não foi em todos ou quase todos os estados fazer leilão. Eu só não fui... E até por uma falta de oportunidade, que fui convidado e não deu certo, em Roraima. O resto eu fiz, no Brasil inteiro eu já fiz leilão. Em todos
os estados da federação. Mas eu vou te falar, o tanto de gado que vocês venderam pra Roraima ano passado, retrasado. Já vendi muito, e tem amigos lá. Tem amigo lá. E o exemplo do doutor Eduardo teve aqui, e ele que desbravou a Rondônia mandando o Land Gruber pra lá, que eu sei que faz o leilão do Land Gruber, né? Isso mesmo. Eu falo assim... Não vai demorar, você vai lá. Não, já fui convidado 2 vezes e eu não tive, assim, data na agenda para atendê-los, né? Mas tenho certeza que com o crescimento da pecuária e a gente fala um crescimento qualitativo e quantitativo, a gente vai ter oportunidade na Roraima fazer um leilão lá. Ô, Guilherme, eu dei uma pesquisada aqui com a minha turma que tem um fato muito interessante, que você fez um leilão de um bicho meio diferente, assim, pros protótipos nossos de leilão, né? Conta um pouco dessa história aí, desse leilão de abelha, cara. Olha... Que essa também, eu sou do leilão e essa eu não sabia. Não, eu vou te contar um leilão, eu tava em... E se tiver outras raças, outras exóticas, coisas assim? diferentes, assim, você me conta. Exóticas, assim, eu vou contar. Não, já... O leilão de abelha foi uma coisa muito interessante. Eu estava no começo de carreira, 1 ano depois de começar a leiloar, eu estava na exposição de Curitiba. Fui lá fazer um leilão de Apalusa. Aí eu estava lá na empresa leiloeira de lá, chegou um rapaz e falou assim para mim, o senhor é o leiloeiro? Eu falei, sou. Eu vou contar o que está acontecendo aqui. Eu tenho um leilão de abelha, hoje no final do dia, tinha 3, 4 leiloeiros aqui, ninguém quer fazer o leilão de abelha. Você imagina eu começando, querendo leiloar qualquer coisa que aparecesse. Eu falei para o rapaz assim, mas o leilão onde que é? Ele falou, aqui mesmo. Eu falei, não, eu vou... Só que eu não conheço nada de abelha. Você vai explicar para mim como funciona. Vai dando os toques. Você vai explicar como é que é o negócio de abelha, mas eu vou lá e faço na hora para vocês. Me perguntei se o cara ia pagar alguma coisa, louco pra fazer um leilão. E você imagina, Plínio, naquela época não tinha televisão, não tinha telefone celular. Não tinha telefone celular, não tinha nada. Na verdade, não tinha lance pelo telefone. Não existia. Não tinha nada. E aí vamos fazer Era só quem tava ali. Fazer um leilão de abelha lá no núcleo deles, tá? E aí eu falei para ele, mas como é que funciona? Aí ele veio assim, um pouquinho maior que uma caixa de fósforo, uma abelha rainha dentro. Ele falou assim, ó, esta abelha você coloca na colmeia e ela aumenta a produtividade. Qual é o grande mote? Você tirar a sua abelha rainha mais velha e colocar a abelha rainha mais nova, você vai... É igual nós trocar um touro na fazenda. É mais ou menos isso, entendeu? Você vai aumentar a produtividade. Só que não fez andrológico. Nada. Você vai aumentar a produtividade. Bárbaro isso, bárbaro. Foi na época que nós tivemos confisco dos bois, você lembra disso? Época do governo Sarney. Não, eu era muito novo ainda. Mas quem é mais velho, você não era da época, o confisco dos bois dentro das fazendas. Então vou te contar a história até porque. Mas o que foi o legal? Aí fui lá, fiz o leilão, 12 lotes no leilão. 12 lotes de abelha. Vou te falar. Só de abelha rainha. Só de abelha rainha. Mais de $5 mil em média. Você tá... Pega hoje, vai. Nossa, sem coisa. $5 mil naquela 25 época, deve ser uns 25 mil. 25 mil. Aí, o que foi para mim super interessante foi a repercussão. Deu Fantástico, deu Jornal Nacional, saiu no Suplemento Agrícola do Estado de São Paulo, toda quarta-feira, se é dessa época, não. Essa eu li. Toda quarta-feira saía no Suplemento Agrícola uma página inteira. Então, para mim, como fator positivo, foi a repercussão para tudo que é lado. Você imagina os outros leiloeiros que estavam lá que não quiseram fazer, né? E o foda é que leiloeiro não tem cachê melhor, o outro pior. É tudo dentro do faturamento do leilão. Não, né? e naquela época, você não tinha, assim, ou você falou assim, põe na internet, todo mundo vê. Não tinha. Então, a hora que deu Fantástico, meu amigo, você imagina a quantidade de gente que liga, eu tive no Fantástico. Então, para mim, foi super legal. Caramba. E uma coisa que eu falei no leilão de abelha, que saiu até no Fantástico, e saiu no Suplemento Agrícola do Estado de São Paulo, foi o seguinte... Na época, eles estavam confiscando os bois. Faltava no mercado, isso, eles iam lá confiscar os bois. E aí, o argumento que eu dei assim, eu falei assim, olha, você pode comprar uma abelha, porque na época o ministro da Fazenda era o Funaro. Eu falei, e o Funaro, porque assim, o Funaro está confiscando os bois. Quando eu peguei, eu argumentei assim, você pode comprar uma abelha porque eu quero ver o Funaro colocar a mão na colmeia. E aí, virou um meme, né? Fiz um meme, que ia ser picado. Aí estourou as coisas. Foi maravilhoso. Para mim foi muito legal isso, aquilo. Aí a pessoa falou assim, você fez o primeiro leilão de abelhas do mundo? Eu falei assim, eu acho que o único, mas foi o primeiro leilão de abelhas do mundo. Esse foi histórico. Foi o que eu escutei. Esse tempo atrás também, agora mais... Eu tinha visto um leilão que passou, cara, de galo índio gigante. Isso deu também. Eu falei, caramba,
meu pai amado, que é isso? Aí depois que a gente conversando, eu falei, e vamos, Fausto Pereira Lima, grande criador, isso, Galo não, cantante. Cantor. O Galo cantor. Entendeu? Entrei no YouTube e vi isso aí. Então e a gente fala assim, isso é a coisa melhor do mundo, você para quem quiser vender isso, o leilão é a melhor ferramenta de venda que existe. Não tem nada parecido. Você lembra do leilão do Totó? Do Cláudio Totó? Tinha a Arca de Noé, que ele fazia um leilão de Arca de Noé. Tinha uns cachorrinhos Fox. Tinha tudo. Vou te contar uma história do Cláudio Totó com o Nilmar. Nilmar foi leiloeiro também. Nilmar e Inácio Gomes também. Ele foi muito... Me ajudou muito no começo de carreira, fazia muita coisa com o Nilmar. Isso. E uma vez um leilão do Cláudio... E o Cláudio Totó sempre foi aquele criador super exigente e tudo, e rigoroso nas coisas que ele faz, que eu acho ótimo. Eles estavam fazendo leilão em Três Lagoas e o Cláudio Totó falou assim, o leilão começa às 13 horas. Aí, arquibancada, tudo isso... Nilmar, Cláudio Totó, mais umas 2, 3 pessoas, 13 horas, pode começar. Aí o Nilmar, mas seu Cláudio, não tem ninguém aqui. Eu falei, problema de quem não veio, você pode começar o leilão, porque eu marquei às 13, é para começar às 13. Ele é sistemático. E aí, a partir desse dia, porque hoje a gente, graças à televisão, hoje a gente começa na hora, mas antigamente não começa. A partir daquele dia, todo mundo sabe assim, leilão Totó, 13 horas, tá lá, porque senão vai começar. Eu acho que, assim, nós da televisão, a gente ajudou bastante coisa. Mas eu acho que o grande ponto, pra mim, foi o horário. Porque hoje eu vejo alguns leilões pelo YouTube da internet, até passado pelo lance. Cara, é muito ruim. E o povo não tem noção de que você perde o time. Você perde o cliente. Às vezes o cara tá ali, se ele sai da internet, às vezes ele não volta pro leilão. É muito difícil. Mesmo na TV, se você não começar no horário, começa um filme, ou começa uma novela, ou começa... Vou te contar... Olha os horários de leilão, tanto que mudou. Antigamente o leilão tinha que terminar a novela pra começar. Então, vou te contar uma história boa, antiga. É que a gente vai contando essa história e vai lembrando... Não, vambora, que nós tá com dos caos. A Remate, um dos sócios da Remate era o seu Gerson Prata. Você lembra do Gerson Prata? De Prudente? Não, o seu Gerson Prata, pai do Gersinho. Não lembro. Você não lembra? Não. O seu Gerson, ele era dono da Remate, ele era primo do Ado. E o seu Gerson falava o seguinte, esse povo com novela, não é possível, porque a novela atrapalha muito. Tem que começar na hora, O seu Gerson, vou te contar ele foi o homem que criou o Zefek Abdala. Tá? Que ele era sócio dos Abdalas, o Zefek nasceu na Argentina. Você lembra disso? Eu sei. Na Argentina. Aí ele falou assim: tem que começar na hora. Onde já se viu? O Zefek foi campeão em Palermo. É isso mesmo, campeão em Palermo. O seu Gerson, ele morava aqui em São Paulo, começava o leilão no Palace, ele chegava só depois da novela. Ele assistia a novela. Ele reclamava dos outros pra chegar depois da novela. Ele assistia a novela direto também. Mas hoje mudou muito os leilões, né? Eu tô 3 anos aqui, a gente tá mudando e tá revolucionando, porque tem que atender bem, né? E hoje, com a tecnologia do telefone, do aplicativo, até das próprias televisão, e também a novela tá ficando bem mais tarde, então, assim, já perdeu o time. Antigamente, né? Antigamente a gente tinha uma televisão em casa, né, cara? Tinha esse detalhe também. A gente tinha que ficar disputando ela com a mãe ou senão com a esposa. Mas antigamente a gente tinha uma televisão. Hoje tá muito mais acessível, tá muito mais fácil de ter. Mas vamos voltar para os nossos prosas de leilão. Vamos lá. Ô, Guilherme, eu quero saber, eu sei que você faz muito leilão no Nordeste, cara. E eu acho que no Nordeste, sim, deve ser muito legal, porque a turma lá acolhe muito bem a gente. Demais. Você vai lá e a turma é calorosa e fala alto, e chama aqui, vem aqui, vai lá. Eu adoro ir lá. Eu adoro acompanhar os leilões de lá, que sim, a turma é muito forte, é muito unida, muito alegre, né? E você já fez leilão de tudo lá também, né? Eu sou forte muito lá, no com cavalo. Não, mas a gente é assim, o Nordeste, o que a gente vê no Nordeste? A gente vê enraizada, principalmente no Norte e Nordeste do Brasil, a criação de maneira geral. Desde a cabra, cabrito, bode. Criar. Eles gostam de criar, eles têm a paixão por criar. Então, você vê muitas pessoas que não têm uma condição financeira muito boa, mas ele quer ter um cavalo. Ele quer ter uma cabra, ele quer ter um bode.
Então, eles têm, assim, uma premissa que... Pessoa humilde, né? Mas Demais, mas eles têm muito isso. E eu adoro. Tô vindo da exposição de Maceió agora, a gente vai lá, assim, o que você vê nos leilões? Quantidade de gente que prestigia nos leilões, que são os leilões presenciais hoje, eles vão, eles curtem isso, e a valorização dos animais. Eu fiz leilão de tudo no Nordeste, e cada história, uma melhor do que a outra. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um leilão... Não, e faz tempo, assim, e aqui, hoje a estrada já é um pouco difícil, imagina antigamente. Nossa, pra fazer leilão... Cara, eu fui em Bezerros, Pernambuco. Né? Pernambuco, pra ver um pouco da vaquejada. Quando eu entrei no canal, eu falei, eu preciso de ver esse público da vaquejada. Fui no leilão do Ana Dantas. Né? Leilãozaço, por sinal. Mas uma dificuldade pra chegar, cara. Falei, caramba, nós estamos aqui tantos quilômetros da capital, num parque da vaquejada que eu também não conheci, não era. E aí a pessoa tava comigo e falou... Não, e essa aqui tá tranquilo, porque essa aqui ainda não tem show. Era um vaquejado, não sei se porque não tinha show, mais técnico e tal. Não sei como é que eles davam o nome. Só que cada trailer maravilhoso de caminhão, e cada caminhão ele tinha suas festinhas particulares. Aí, tipo assim, não, Plínio, você tá louco, isso aqui ainda não tem as festas, porque o pessoal não podia fazer as festas pra não atrapalhar os leilão, né? Mas é uma loucura. Vou te contar você tá falando de história do Nordeste boa. Uma vez eu fui fazer um leilão em Corrente, no Piauí. E Corrente hoje é uma cidade maravilhosa, isso. Pecuária, agricultura muito forte. Mas eu fui lá há mais de 20 anos atrás e não tinha absolutamente nada em Corrente. Quando eu fui fazer um leilão em Corrente, pegava o avião, descia em Teresina. E aí aquela preocupação, eu preciso voltar, que eu tenho outro leilão aqui, tempo de... Aí eu falei, quanto tempo vai gastar de carro? O cara falou, gasta umas 3 horas para ir. Eu falei, então tá bom, termina o leilão lá, 3 horas da manhã, eu tô de volta, termina meia-noite. Não, você vai demorar 5 horas. Eu falei, 5? Como você vai com 3 de volta com 5? Não existe. Não é o mesmo caminho? É o mesmo caminho. Eu falei, mas como é que é? Ela falou, não, vou te contar uma história que acontece aqui no Piauí. À noite, esfria um pouco, que é muito calor. Então você vai ver à noite a quantidade de jegue que vai na estrada e dorme no asfalto, porque o asfalto é quente. Então, você vai a 110, 120 por hora e você vai voltar a 60 por hora. Então, o teu tempo... Falei, vocês estão batendo um lá, né? E realmente aconteceu. Quando eu voltei, à noite, a gente tinha que andar devagar, porque você via os animais dormindo no asfalto, porque o asfalto era quente. Que louco. Eu falo assim, você guarda na memória essas coisas, cara, né? Esse Brasil é impressionante. É impressionante. Uma vez, quando comecei no programa, e aí eu fui muito pro Pará com o Gordo, e o Carlotinha, nós só cava naquele parazão lá pra vender touro e fazer os leilão. Eu chegava e falava, mas... peraí, parece que as Honda Bis aqui foi feita pra 4. E ninguém com capacete. As bizinhas aqui, você não vê uma bis com uma pessoa, sempre tem 2, 3. Eles riam demais de mim, falaram, Plínio, aqui não usa capacete. Não pode usar capacete. Mas a moto não tem nem placa. E as motos com 2, 3, 4, 5 pessoas em cima da motinha. Eu falei, meu Deus do céu. E aí vai indo. Aí depois falava, aí tinha as culturas, né? Porque não põe capacete, porque tinha pistolagem, vendo a pessoa não podia capacete porque não sabia o que era. E aí ficava nisso. Mas esse Brasilzão... Ô, Plínio, eu vou te contar uma... Vou te contar uma boa também. Tem um amigo nosso, não vou nem falar o nome, mas ele tinha uma fazenda grande no estado do Pará, e eu adorava fazer o leilão pra ele e tudo. E ele falou assim, esse negócio de moto hoje, você vê o peão não quer andar de cavalo, eu mando pegar o cavalo, ir pra lá, pôr o cavalo, sei lá, o cara quer ir de moto, isso, aquilo, pô, tem um monte de cavalo aqui na fazenda, o pessoal não usa isso. Aí a gente tava lá jantando, né, e ele precisava buscar um documento que da sede até o outro retiro dava 12 quilômetros, né? Aí ele falou assim, vai lá buscar isso aqui. Mas vai de moto, hein? Porque moto vai mais rápido. Eu falei, você falou pro cara andar de cavalo, mas você vai de moto. Mas aí é diferente, mas né? É diferente, não é trabalhar, né? Pra trabalhar tem que fazer certo. Ai. Ô, Guilherme, mas que coisa boa, cara. Que bacana. Guilherme, vamos passar para outra atmosfera aqui, que eu fui escalando nossas suas andanças aqui. Tem que escrever aqui Leilão do Nordeste. Você tem alguma superstição? Você tem porque eu acho que todo leilão é um leilão diferente do outro, né? Você tem alguma superstição? Ainda tem o friozinho na barriga para todo leilão? Ainda não tem mais? Já acostumou? O corpo já acostumou?
que você faz pra voz? Que você... Como é que faz leiloar, cara? Porque assim, eu acho que vocês são um fenômeno. Todos os leiloeiros. Eu acho que, assim, a capacidade de falar, de pensar rápido, de agir, não é nem pegar o lance, que pegar o lance, o pisteiro grita, você pega, mas, assim, articular pra falar. E você fala em outras línguas também, porque nós vamos chegar no ponto dos leilões fora. Cara, é impressionante. Não, eu não tenho, assim, eu tenho responsabilidade que eu acho, porque às vezes você fala assim, 7 dias, eu fiz 7 leilões na semana, mas você não pode levar isso pro leilão do seu dia. Eu fiz um leilão hoje, vou fazer um leilão. Quem faz um leilão, o leilão dele às vezes é o leilão do ano dele. Então, Claro. você tem que se esmerar ao máximo. Eu falo muito isso aqui pra nossa equipe, porque, tipo assim, a pessoa deixa, às vezes... o leilão é hoje, mas há 3 anos ele tá construindo aquele leilão. Isso que eu falo. E ele entrega pra 3 pessoas. Pro leiloeiro, pra leiloeira e pra nós do canal. Isso aí. Então a importância de um leilão no ar é muito importante. Então, eu falava... O Pinheiro Machado, ele falava uma coisa que era referência pra gente. O Pinheiro sempre falou 2 coisas que eu levo como meta. Primeiro, quem é o mais importante do leilão é o animal. Claro. Na hora que você acha que o leiloeiro é mais importante que o animal, que o pisteiro é mais importante, tá tudo errado. O mais importante do leilão é o próprio animal. E segundo uma coisa, ele falava assim, você está vendendo o trabalho de 1 ano de um criador. Que ele faz um leilão anual, é 1 ano inteiro. Então, você tem que evitar de cometer qualquer tipo de falha, qualquer coisa. Porque ali é a responsabilidade do que ele vai ter de dinheiro pensando já no próximo ano. As contas dele tá ali, né? Ali, tá tudo ali, entendeu? Então, você tem que ter a responsabilidade de vender sempre pelo melhor preço, né? Você vai ter que dar tudo de si porque você está vendendo a produção de 1 ano de um criador. Então, isso sempre foi. Agora, superstição, eu não tenho uma superstição assim, eu tenho assim. Quando eu vou entrar num recinto, eu entro com o pé direito sempre. A única coisa que eu sempre entro com o pé direito. Eu acho que isso daí a gente olha para Deus e fala, não, vai dar tudo certo. E aí... E cuidar da voz, né, cara? A voz, eu falo que a gente é muito desleixado quanto a isso. A gente só lembra que a gente precisa cuidar da voz quando tá falando afônico, rouco, alguma coisa. Aí você corre para fazer um gargarejo, para chupar uma bala, uma pastilha, passar alguma coisa assim, porque a gente é muito abusado. Por quê? Você deveria aquecer a voz antes de começar, você não pode tomar gelado, tem muitas coisas que você deveria fazer. Mas eu vou te contar uma história que eu levo para mim como, na minha memória, assim, uma vez, TV Cultura, você não era nascida, mas TV Cultura... Você não vai lembrar disso. TV Cultura falando de voz, um programa só de voz. Aí tinha cantor, tinha apresentador de jornal, isso, aquilo. E eu lembro muito bem disso, e cada um falava assim, olha, eu tomo, para minha voz, eu não tomo gelado, eu faço gargarejo com romã, isso. E tava o Jamelão que era o cantor da Mangueira. Jamelão, pô, era uma potência de voz. E aí cada um falou como cuidava da... Mel é muito bom, isso. Aí, a hora que chegou o Jamelão falou assim, olha, o meu tratamento é o mais caro de todos aqui. Eu vi todo mundo falando. Aí a pessoa, mais caro? Como assim, Jamelão? Eu falei assim, meu tratamento é uísque 12 anos e cerveja gelada. Uísque 12 anos e pitar um cigarro. Então, é uma coisa muito, muito pessoal, assim. Agora, o que mais prejudica a gente, isso é uma realidade, é mudança de temperatura, para quem fala. Então, quando você vai para o Nordeste, você tem um problema de muito calor lá. Isso. Você sai do leilão suado, você entra num carro ar-condicionado a 1000, você desce do carro, você fica um pouquinho na porta do hotel. Então, essa mudança de temperatura, ela prejudica muito a sua voz. Muito a sua voz. Aí vem a vantagem dos leilões virtuais. Né? Porque aí você não tem o problema do retorno, de você falar alto. Porque dentro de um leilão presencial, o que mais se ajuda é um bom som. Um microfone bom, com um retorno bom, aí que você fica tranquilo. Quando você tá brigando com o rapaz, o som do microfone e tudo, você tem acesso. Nosso retorno tá bom aí ou não? Aqui tá excelente. Excelente. Isso é muito importante pra gente. Então, um bom som, um bom retorno, e você tem essa mudança de temperatura é muito, muito ruim pra você. E você tocou num ponto aí dos leilões virtuais, né, Guilherme? E eu quis até alongar essa conversa de fazer muito leilão. Nós passamos aqui agora, graças a Deus, estamos livres dessa pandemia, e 2 anos aí de muito evento, né, Guilherme? Graças a Deus nós trabalhamos muito, tanto nós
Nós, ano passado, batemos, acho que todos os recordes do mundo de leilão. Nós chegamos a fazer mais de 1.300 transmissões de leilões. Olha que maravilha, né? Contando o canal rural, o canal do criador e lance rural aplicativo. E esse ano nós vamos passar de 1.600. Mas o mercado nos ajudou tal, e as mudanças pro virtual, né? Ah, mas começou os leilão virtual. Gente, leilão virtual tem no canal há 26 anos, desde quando o canal nasceu. Desde quando criou, já tinha o mês dos leilões. O Paulo fala muito da época que ele foi para montar, ajudar a turma do canal rural no começo, fazer os leilões. E nós tivemos muito leilão, né, cara? Eu lembro de vocês aí no programa, muitos já mudaram para Londrina, né? Você ainda continua aqui. Que também agora com avião, tudo fica muito fácil. Mas sim, chegou a ter leilão todo dia, né? Isso. Todo dia. Aí sim, eu acho que aí... 2 leilões por dia. 2 leilões. Aí eu via muito até dos outros leiloeiros, os parceiros, vocês se cuidarem mais das votas, porque aí não tinha intervalo, né? Quando virou virtual, virou todo dia. Às vezes tinha uns leilão pra aqui, pra ali. Como não juntou e firmou tudo, eu acho que assim... Eu falo muito até com o próprio presidente nosso, que é o Júlio. Falei, Júlio, nós fizemos um bem pra pecuária nacional muito forte. Pra pecuária nacional, sim. Não. Porque se não acode... Pra pecuária internacional. Não é nacional. Porque a gente criou, vocês criaram uma ferramenta que não é só o pessoal do Brasil que vê. Isso, é. A gente tem hoje, graças ao Canal Rural, que foi um dos pioneiros disso, comprador internacional da nossa genética. Verdade. Então, você quer coisa melhor do que essa? Eu falo assim, antigamente a gente fala, manda o catálogo pra mim. O cara pede, dá o link pra mim do leilão. Então, eu, como tenho essa proximidade com pessoas de fora do Brasil, muita gente, manda o link pra mim, manda o link do leilão. Então, a gente tornou a visibilidade da nossa pecuária, do nosso setor primário, se deve muito a vocês que tiveram um trabalho primordial para mostrar o que é a seleção brasileira. O Guilherme, quando estourou a pandemia, eu nunca vou esquecer disso, que foi no dia do meu aniversário, dia 16 de março. O Paulo Luorto ligou para mim desesperado, falou, irmão, vem para cá, vem para cá. Falei, traçar um plano. Cara, não, vem para cá que a gente tem que segurar esse Pozebu. Falei, Paulo, eu tô aqui no canal, cara, a mundo tá caindo aqui, peraí, vem para cá, cara. É a única coisa que eu te peço. Peguei minha caminhonete aqui, vazei pra lá. E aí falou, vamos segurar, nós vamos fazer esse leilão tudo virtual, vai dar certo. A gente já tá acostumado, nós já sabe mexer com isso, nós é profissional nisso. Falei, vambora. Todo mundo se ajudou, todos os coordenadores. E aí esse dia a gente tava conversando, até contei isso aí esses dias num podcast, até comigo aqui. Falei, cara, ele falou, nós fizemos um bem pra pecuária do Brasil. E às vezes pouca gente reconhece isso. Mas nós estamos fazendo nossa parte, né, irmão? Eu falei, nós fizemos nossa parte. É lógico. Né? Porque se não faz leilão, irmão, de derreter. Porque não ia derreter. Porque não tinha o gado escoar. E você não ia ficar fazendo por conta de receber os outros pra comprar e vender gado. Eu falo que em cima das adversidades aparecem as oportunidades e a gente pode mostrar para muito criador o que foi importante, porque você pega aquele criador que ficava o dia inteiro fora, ele sentou na frente de uma televisão, ele começou a enxergar também que ele precisava melhorar a genética dele. Justo. Ele começou a ver que um bezerro melhor valia mais do que um bezerro normal. Um touro de genética boa, uma inseminação. Você vê a quantidade de criadores novos que trocou de touro, que fez reposição, que comprou uma vaca boa. Tudo. Então, tudo isso, eu falo assim, o bem não só da transmissão, mas o bem até para o próprio criador, que começou a enxergar que ele precisava melhorar, né? E essa melhora pra gente não é uma melhora só pro criador, é uma melhora que a gente trouxe, porque você viu o Brasil hoje é um case no mercado mundial, você exporta para 260 países do mundo. Eu falo, da mesma maneira que o pessoal fala que a China hoje, as grandes indústrias, elas estão focadas na China, porque a gente tá no setor primário, grãos e carne, quando fala do Brasil. E por quê? Se deve ao mérito do produtor rural brasileiro e principalmente visualizando que ele precisa sempre investir numa genética melhor. E você vê hoje aqui, hoje essa bezerrada, hoje até que tá nascendo, mas o ano que vem, olha o ganho que nós vamos ter. Aí falando um pouco de melhorista, olha o ganho que nós vamos ter. O ano que vem é a bezerrada dos touro bala que vendeu bom de 2 anos atrás. Né? 2023, 2024 é a bezerrada muito boa da torada muito boa que nós vendemos. Não é que o ano tem, o outro não tem, mas dos touros supervalorizados que os caras vê. E ele vai ver aquilo ali, porque o aumento da compra pela televisão, ela foi muito grande. Demais. Porque o cara deixou...
A gente, na época do Milionário nossa briga era... A briga era contra o cabeceira de boiada. Né? Então, assim, o cara não foi sair pra fazenda pra ir lá na outra comprar o cabeceira de boiada, porque não podia sair de casa. Então ele começou a comprar pelo leilão, né? E aí começou a comprar coisa boa pelo leilão. Cara, tem muita coisa que pra melhor, cara, isso aí foi um bem pra nós do caramba. Tem muita coisa pra frente acontecendo. Olha a tecnologia. A gente vê... Guilherme, hoje nós aprendemos com 2 anos de academia, ó. 2 anos de pandemia, o que nós ia aprender 3, 4 com celular, cara. Com certeza, né? Com a tecnologia do telefone. Eu falo, a mal que vem para bem. E para a pecuária, com certeza absoluta, essa pandemia colocou muita gente assim, eu preciso melhorar. Está no momento de eu fazer investimento. E o leilão cria pro comprador, principalmente, uma condição que ele não tem. Uma condição de você pagar em 30 sem juros. 2 anos e meio de prazo, quer dizer, ele paga com a própria produção, de receber o animal em casa, de fazer um comparativo, o gado do Plínio com o gado do Guilherme, com o gado da... Você tem esse comparativo, tudo, você vê a melhor que você vai... Você fala assim, antigamente a gente falava, matar um boi de 3 anos, hoje a gente tá falando de matar um boi de 18 meses. Hoje você tem DEP pra tudo. Pra tudo. Você tá... A gente não falava em genômica, né? Não. O que é genômica? Isso? A gente fala, você pega hoje que é o holandês há 20 anos, você está com a mesma genética hoje no zebu de maneira geral. Então, a melhora que trouxe isso, e a gente vê o reconhecimento no mercado internacional. Eu lembro, eu trabalhava na ABS, cara, faz o quê? Uns 10, 15 anos, começou a falar de genômica lá, que os holandeses, o sêmen dos touros holandês com genoma. Para, gente, que é isso? Eu só acredito vendo, eu gosto de ver produção. Para, mano. Olha como é que tá as coisas. Cada vez que passa, os animais estão indo mais jovens para centrais. A valorização dos touros melhorador, tanto que tá acontecendo. Você vive disso, cara. Você vê... Nós tava falando antes aqui, as fêmeas, né? Quebrou aquela mística de que com vaca cara não se paga. Gente do céu, né? Não tem nada a ver. Nós temos N exemplos disso aqui. E vou trazer gente aqui pra gente falar disso. Os cases de sucesso que fez isso. E foi dentro da pandemia, onde o estudo começou, né? Certamente. Na minha opinião, a virada de chave muito forte que deu, assim, com todo respeito a todos, assim, pelo amor de Deus, quem sou eu pra falar? Mas eu acho que, tipo assim, a venda da Jolie, né? Foi um exemplo, né? O Léo e o Murilinho compraram no leilão virtual. Eu lembro direitinho, quando foi ter a liquidação da Jatobá no Muradá. Cara, pentacampeão do ranking. Né? O povo, meu Deus, esse povo vai liquidar. Tá, tudo bem, mas era virtual. Meu Deus do céu. E o leilão era todo pra ser presencial. O que era virtual? O virtual... mas ninguém paga caro no virtual, né? Que a gente foi, eu falo assim, caminhando, passo a passo, degrau a degrau, quebrando os paradigmas com o leilão virtual. O que era o leilão? O leilão virtual não vende coisa boa. É o fundo. É o fundo. Não é? Você lembra disso? Era o fundo. Não, o leilão vende fundo. Aí, não, tem coisa boa no leilão. Eu lembro que no meio da semana era os leilão fundo, que era virtual de final de semana. Que era... Isso mesmo. Aí, não, e outra coisa, leilão só no final de semana. Não, dia de semana ninguém assiste leilão. Minhas sextas-feiras viraram luxo. Não é verdade? Viraram data cara, porque o povo não saía de casa. Ninguém saía de casa, tudo. E outra coisa, a gente... Porque na época que a gente fazia os leilões presenciais, sábado e domingo, não existia a mínima possibilidade de você fazer assim, vou fazer um leilão no meio da semana. Que na Argentina, que sempre foi uma referência pra gente, leilão era de dia de semana, na fazenda. Ou 6 horas da manhã lá no mercado de Liniers. De Liniers, não é isso? 5 horas da manhã. Eu fui já ver isso. Opa, eu também fui lá. Agora... O leiloeiro andava com o megafone aqui. Tac, tac, tac. Igual aqui, ó. Consignado a quem? Aí esse, aquele outro, não é isso? Passava de curral a curral. Não era o gado que vinha no picadeiro. Não, de curral. Passava no curral. E tem até hoje. Parece que reformaram lá agora. Saiu de Liniers e foi para outro espaço. Está um negócio maravilhoso. Isso, e continua. Isso daí, estamos falando de mais de 100 anos. Mais de 100 Justamente. anos. Mais de 100 anos de história. No mesmo lugar. No mesmo lugar, todo. O mesmo sistema. Eu achava Liniers uma maravilha. Eu levei a Ana uma vez lá para... Ela queria passear na Argentina, eu levei ela no outro lado da Argentina. Assim, mas a gente ficou, assim, cara, 18 lugares. 18 lugares para desembarcar os animais. Entravam... Uma tropa linda trabalhando. 5 mil animais e, ao mesmo tempo, às 3 horas da tarde já não tinha mais nada. Isso. Então, toda essa trajetória dos leilões que a gente vê, né? A evolução. Você pega o leilão nos Estados Unidos, cara. Olha a rapidez que é aquilo lá. Não.
Gato tá entrando, tá saindo, já tá vendendo. Você pega o Kentucky, vende 500 potros em 5 horas. Aí você fala, não é possível uma coisa dessa. Eu brinco. Esse ainda não fui. É um dos lugares que eu quero ir num leilão nos Estados Unidos. Eu não fui. Você sabe que é uma coisa super interessante, Plínio? A gente vê assim, até voltando naquela época do árabe, isso. O brasileiro, ele tem uma visão de negócio que ninguém tem no mundo. Não. Ele consegue pegar e consegue deixar as coisas muito mais atrativas. Então, você pega o mercado vida argentina, e aí todo mundo pega o mercado brasileiro como referência. Você faz um leilão, você serve o cara bem, você trata a pessoa bem, Então, todo mundo quer levar esse sistema de leilão, como acontece na Argentina, como acontece hoje na Bolívia, como acontece no Paraguai. O sistema brasileiro foi para os Estados Unidos, até porque você vai nos Estados Unidos, eu fui em alguns leilões nos Estados Unidos, você vai lá assim, se você quiser, só te dá água, mas nada. Você compra o seu sanduíche, você compra a sua cerveja, você compra isso, aquilo. Então a gente pega os americanos que vinham nos leilões de árvore. Não, peraí. Fizeram leilão em Las Vegas, mesmo sistema brasileiro. Você tem que proporcionar para o cara comodidade, tem um baita no buffet. Que a turma fala é as experiências. Isso, a famosa, né? A palavra da moda. Você tem que comprar uma experiência. A experiência dos leilões. Com certeza absoluta, né? Cara, é muito bom. A gente gosta demais de leilão, assim. Ainda brinco muito com a nossa equipe aqui. O coraçãozinho tem que estralar a hora que a disparada toca. É ali que você vê que você gosta de leilão e sabe fazer um leilão e vai entregar. Cada leilão é uma emoção. É uma emoção diferente, né? Muito. Muito diferente. Ô, Guilherme, vamos lá, mais história. Hoje eu vou sugar você aqui de história. Vamos lá. Guilherme, como que o Guilherme Sanches vai parar naquele país maravilhoso que é a Bolívia? Cara, eu sou apaixonado no povo boliviano, porque eu ainda tenho muitos amigos lá. Eu não sei se é porque eles tratam a gente muito bem. Recebe a gente com carinho, cara. Que parece que os caras não querem que você vá embora. E eles vêm aqui, a gente não sabe o que faz pra essa turma. Pra eles. E eles são muito simples. Eu só adoro. Fazia 7 anos que eu não ia a Santa Cruz. Esse ano eu fui, voltei lá. Cara, parece que fazia uma eternidade. E a evolução de Santa Cruz é impressionante, né? Meu amigo, tanto... Eu já gostava muito do gado de lá. Que eu acho que, assim, lá fez um melhoramento muito forte. A raça mocha lá é muito forte. Nossa Senhora. Tudo bem que o padrão é bom demais. E o gado de campo lá, PO campo, que eu já cheguei a ver em algumas fazendas, são muito, 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 muito bons. E agora, um pouco mais atrasado agora, assim, tá mais forte as avaliações genéticas, nós estamos trabalhando, mas sempre trabalharam com a base de gado muito forte. O Dr. Arnaldo fez uma base consistente demais. Com os raçadores que ele gostava de usar na época. Também fala assim, como é que você foi parar lá na Bolívia? Vou voltar no cavalo árabe. Porque eu vou lá desde 2005. E você já tava lá. E só é o Internacional Guilherme Sanches. Eu vou há muito tempo lá, vou te contar. Eu brinco assim. Tem um criador lá que chama Lúcio Saavedra, assim, da Neurolito. Demais. Que foi o meu grande padrinho. E eu brinco, eu chamo ele de Papi Lúcio. Ele é um dos criadores mais competentes e exigentes que eu conheço. O leilão dele é maravilhoso. Não, ele esse ano foi maravilhoso. Ele é uma fera. Se você quiser pegar um cara que ensina você todo dia, você senta do lado dele, você aprende alguma coisa. Vendi muito sêmen pra ele. Ele gostava de conversar comigo dentro da minha salinha lá na ABS. O Lúcio foi o seguinte, o Lúcio sempre foi um cara, eu falo, inquieto. Então, começaram os leilões, o monastério foi o primeiro a fazer leilão de lá, e o Lúcio começou a levar uns leiloeiros paraguaios. E o Lúcio não estava feliz com o rendimento do leiloeiro paraguaio lá. Ele falou, não serve, eu preciso de uma coisa nova. Carlos Novaes Guimarães, joia da Índia. Demais, conheço. Parceiro dele, criador no Brasil, criador na Bolívia. Conversando um dia com o Lúcio falou, preciso de um leiloeiro diferente. Os paraguaios não estão... Não é aquilo... Assim, bons profissionais, mas não é aquilo que eu quero. O Carlos falou assim, eu conheço um leiloeiro no Brasil que ele tem nome de espanhol. Só que eu não sei se ele é espanhol, mas sei que ele tem nome de espanhol todo. E eu vou ligar para ele e vou perguntar se ele fala espanhol. Aí o Carlos me ligou e falou assim, tudo bem. Ele é daqui de São Paulo, seu cara. Aqui de São Paulo, né? Aí ele você fala espanhol? Eu falei, falo. Sabe o que é? Eu tenho um amigo meu da Bolívia, isso, aquilo, ele quer um leiloeiro espanhol. Aí eu falei assim, não,
falar espanhol, mas fazer um leilão, eu não tinha pensado nisso, entendeu? Porque você fala uma outra língua, uma coisa você fala. E você mistura portunhol com espanhol. Falar, pensar assim, falar rápido, tudo. Ele ligou pro Lúcio, e o Lúcio veio pro Brasil. Numa nacional do cavalo árabe, ele veio pro Brasil. Chegou aqui no Brasil, eu tava na Água Funda, na nacional, ele foi lá, conversou comigo, isso. Falou, tem um leilão assim, assim, assim. Aí eu falei assim, ô Lúcio, eu sou arrojado. Eu tenho coragem de ir lá. Não sei como é que vai ser meu desempenho, porque eu falo, quando você tá conversando, você tá pensando. Você já fazia leilão de Nelore, já? Não, já fazia leilão de Nelore, já fazia leilão aqui, tudo certinho. E aí ele falou, não, então eu sou teu parceiro, você vai pra lá comigo. Cara, eu fui lá e deu super certo. Eu fui lá naquela... Isso foi em que ano, irmão? Cara, estamos falando de 25 anos atrás. Você imagina, 25 anos atrás? Cara, eu peguei, todas as histórias da Bolívia eu peguei. Você pega, o leilão das marcas, que é do Eduardo Enhas, eu fiz desde o primeiro. Desde o primeiro. Aí depois o leilão do Rancho na Caldeira, tô lá desde o primeiro. Lembro também. Leilão do Mário Englario, eu Trebo, tô lá desde o primeiro. Entendeu? E aí, Cá de Ouro. O Cá de Ouro, entendeu? Brahma. Do Brahma. É mais também. novo, mas você tá desde o começo. Porque aí o Cá de Ouro, a gente teve assim, dentro do mercado, a gente teve um problema que ele fazia o leilão junto com a data do monastério, e eu fiquei assim, esse ano atendi ele de novo. Deu certo. Deu certo, graças a Deus. Então, eu eu fiz todos os leilões da exposição lá, esse ano de novo, e mas super prazeroso, super gostoso. E o gostoso, Plínio, é ver a evolução que teve na Bolívia. Aí eu vou vou contar uma coisa pra você que você não sabe. Eu inaugurei o canal rural na Bolívia. Claro, eu sei. Tá brincando. Eu ia chegar nesse ponto, é a próxima pauta. Não, mas o que eu falo assim? Importante, a Bolívia tinha um problema lá, que era um problema crônico. Horário. Eu cheguei a começar leilão na Bolívia 11h30 da noite. Eu também. 11h30 da terminar noite. às 4. Não, então. Terminar 3, 4 horas lá no Los Tarribos. Então, e as pessoas não chegavam no leilão. Eles têm uma cultura de chegar tarde. Então, quando começou, aí veio a pandemia, porque antes da pandemia, eles não faziam leilão. Não tem cultura de fazer leilão. Eu falava, não é que não tem cultura. Vocês não querem fazer. Porque se você fizer, a comodidade é tão grande que a pessoa pega a cultura. O próprio leilão de touro do Oswaldinho, ele faz rápido demais. É padrão nos Estados Unidos. 250 touros, a gente fez um leilão em 3 horas e meia. Eu brinquei. Quando terminou o leilão, eu falei pro João Marcos, que estava lá dando assessoria, eu falei, João, a gente trouxe muita coisa boa pra Bolívia, e a coisa boa da Bolívia a gente tem que levar pro Brasil. Porque a gente tem que tornar, às vezes, o leilão um pouco mais dinâmico. Mais Porque ágil. a gente pega, às vezes... ficando refém do WhatsApp demais, né? Isso. A gente começa a leilão 9 horas da manhã, termina 1 hora da manhã, fica cansativo para todo mundo. Você faz um leilão ágil. O americano tem uma coisa que é fundamental, que eu acho, principalmente no cavalo de corrida. Ele fala o seguinte, quem vai comprar conhece mais do que você. Com certeza. Então você Só não que precisa... não é brasileiro, negócio do negocinho. Negócio do negocinho, de tentar comprar mais barato. E a gente gosta de falar alguma coisa assim. Eu tava vendo, uns 15 dias atrás, teve o leilão da Três Marias, que é o criatório mais importante de Angus da América do Sul. O leiloeiro, Plínio, da Três Marias, me deixava irritado. Ele não fala o nome do animal, não fala a data de nascimento, não fala pai, não fala mãe. Ele só fala do pum, pum, e bate o martelo. Você fala assim, gente do céu. Agora você imagina o tanto que a minha turma aqui sofre, porque não sabe se vendeu, não sabe se não vendeu. E aí o GC, nego grita de lá, ô GC, atenção! Mas aí eu falo aqui, Bianca, o que tá acontecendo? Ela falou, Plínio, a gente tá sem entender se tá vendendo ou se não tá vendendo. Vamos ligar lá e pedir, falar, vendido. Vendido, pelo menos. Pra gente sabe que pelo menos tem que trocar o lote. Mas aí na Bolívia, quando vocês entraram lá, foi uma mudança radical. Porque agora eu consigo começar um leilão às 8h30 da noite lá. Consegue. Eu consigo começar um leilão à 1 hora da tarde. E foi um dos pontos. Né? Pra mim foi principal. E outra coisa, Príncipe, você falou uma coisa, eu vou só reafirmar o que você falou. Se você marca um leilão 1 hora da tarde, se você tá 1h05 por algum problema, quantidade de gente começa a ligar. Não vai ter leilão? Aconteceu alguma coisa? Tá com problema de transmissão? Porque a pessoa, ela fica norteada no horário. E ela quer que comece... E ela se programa por horário. Sim. Assim, um leilão que a pessoa quer ver, ele se programa. Ele já saiu e do mesmo jeito que ele se programa, vou falar bem a verdade pra você, ele sai também, tá? Porque ele enfesa. Por isso que eu tô te falando, ele sai. Ele sai. Outro dia... Internet é os pior. A pessoa... Porque você fala assim, estou começando um leilão... Plínio,
Vamos voltar nós dois. 15 anos atrás. Você fala assim, vamos fazer um leilão 9 horas da manhã? Você fala assim, cara, tá louco. Tá louco, né? Quantos leilões a gente não começa às 9 horas da manhã? Não, e é um dos horários nobríssimos. Não é? Entendeu? Pra vender touro. Porque, na verdade, você não tá tirando o produtor rural do trabalho dele para levar... Aquele é o trabalho dele. Eu tive que eu mudei um horário aqui do leilão, que é o domingo, né? O domingo nós terminava às 19. E quando eu vim pra cá, o Paulo sempre pedia, vamos tentar mudar, a gente um projeto com o Cavalo Manga Larga. E eu senti na pele, quando eu trabalhava no programa, porque 19 horas até as 20 é um horário fenomenal. Super nobre. Aí o que começou a acontecer? A gente emendar o leilão direto. Eu ainda tava brincando com a turma do programa. Até falei com o Flávio Gordo. Falei, Gordo, olha a audiência do domingo depois das 8. O tanto que tá forte. Ele falou, mas é verdade, né? Eu falei, Gordo, o cara tá no leilão, ele vai comprar no leilão, ele quer ficar no leilão. O Fantástico não tira mais o negócio dele. Não, tira nada. E outra, se tirar, ele vem pro celular. Se a mulher pedir televisão, ele já tá no outro canto. E outra, tem mais televisão em casa hoje. É uma datona, uma datona. O domingo à noite tá tranquilão ali. Rapaz, começou esse domingo de manhã com a turma do leite, né? Começou com a turma do leite. Com a turma do leite. Isso mesmo. Com a turma do leite. E esse dia ele chamou foi o Felipe Pisciani. Eu que inventei esse negócio aí. Foi o Felipão meu. Da produção do leite de manhã. Rapaz, hoje não tem, né? Eu não tenho horário. Eu não tenho, né? Cara, tô 3 anos aqui, eu não tenho um domingo de manhã vazio. Tá fila. Hoje não tem data. O negócio... Por isso nós criamos o canal do Criador. Você foi obrigado a criar uma segunda alternativa, que é o canal do Criador, que já tá com a agenda cheia também. Já tá com a agenda cheia, graças a Deus. Agora já vem com a Vivo, agora em novembro já tá com a Vivo. E em dezembro já tem a Claro também. Então é um canal que vai ficar encostado no canal rural em termos de audiência. Mas, Guilherme, vamos voltar lá nos nossos irmãos. Cara, que beleza Bolívia, assim. E a evolução da Bolívia. Eu fui lá na Bolívia, fiquei apaixonado. Olha a Socebu que eles criaram lá do lado, que lindo. E fizeram esse ano primeiro congresso mundial do Zebu. E o que a gente ficou contente, o Plínio? Não é só ver a quantidade de gente que prestigiou, mas principalmente criadores de outros países comprando na Bolívia. Claro. Então você pega Guatemala comprou, Paraguai comprou, Costa Rica comprou, Panamá comprou, México comprou. E eu conversava com o Yamilito, que é o presidente lá, tem que tirar o chapéu para ele, um menino novo, isso. Extremamente competente. Fez uma exposição que eu acho... Falta adivinhar o que você quer, cara, quando você chega lá. O Plínio... Essa família Nassif aí também é especial. Eles são fantásticos, cara, o doutor Yamil todo. O Plínio, o que eu fiquei feliz de ver? Uma final de um campeonato que teve lá, tinha mais de 400 pessoas olhando isso, cara. Então, pra gente... Porque eu falo assim, o grande prazer do criador, ele quer fazer um bicho bom, mas ele quer que todo mundo veja. Eu acho que a coisa mais deprimente é você falar assim, uma final, você não vê ninguém na arquibancada. A Argentina, que eu falo, tem a tradição muito grande na pecuária. Palermo, cara. Olha o que é Palermo. Mais de 100 anos. A Ana foi comigo pra Palermo, final de Palermo do Angus. Faz 100 anos, que é no mesmo dia, no mesmo horário. Então você queria... Se você quer sentar, você tem que chegar de madrugada. Eu fiz isso. Arquibancada lotada. E aí você tem a cerca, tinha, assim, primeira, segunda, terceira, 4 filas de gente olhando a final de Palermo. Então, quando você vê isso na Bolívia, 400 pessoas olhando aquilo, cara, é lindo de ver, não é? Meu amigo, tinha 70 mil pessoas esse ano na final do Freio de Ouro. Você imagina que coisa linda isso aí? Não é? É mais do que um estádio do Morumbi numa final de grande campeonato jogando. 70 mil pessoas na bilhete, passou lá e depois falaram. Você vê. Também canal do Criador. Por causa 70 mil, mais 700 mil olhando no canal do Criador. E outra coisa que eu falo assim, você viu esse ano, a gente fala assim, né, de voltar às exposições depois da pandemia. Eu nunca tinha visto isso. Você pega... Esse ano, dentro de Seio, fecharam as bilheterias porque lotou o parque. Não podia colocar mais gente no parque. Não, Expo Zebu lotada. Expo Genética lotada. Diz que o Mega Leite também foi grande. Grande também. Santa Cruz,
Gente... Tinha gente saindo pelo ladrão, assim, puf. Não, e foi interessante porque a grande festa da final dele foi terça-feira e eu tinha um leilão terça-feira lá, que era o leilão do Willy Vicêncio, da Santa Bárbara, tradição genética. E aí ele falou assim, essa final vai atrapalhar o meu leilão. Eu falei, Willy, não se preocupe. Gente, eu ainda brinco com a Melita, e a Melita, você é um cara iluminado, graças a Deus. Foi o melhor leilão da história dele. Né? Então não teve nada que reclamar assim. Quem ficou na festa ia ficar na festa mesmo, não tinha nada a ver com o leilão, e quem foi pro leilão ajudou a comprar o leilão. Um dia eu queria ver a sua agenda dos leilões da Bolívia, só assim, porque eu saí do Salsalito, já tava tarde, cheguei no hotel, e aí eu queria ver o Cá de Ouro, até pra conversar com o pessoal da Fercorgan. Né? E o Guilherme lá, rapaz. O leilão acabou, era meia-noite e tanto. Quase 1h da manhã. E nós fomos embora, no outro dia, aí eu falei, vamos sentar aqui um pouquinho. Não. Tem que ir embora descansar, porque eu tô cansado, tô desde cedo aqui. Lá no Salsalito, um calor. Demais, né, cara? Né? E um vento, quase matando a gente, carregando, e chega lá, friozinho. E falou, não, vou embora. Aí eu tava com o Gustavo. Falei, Gustavo do céu, o homem falou, rapaz, esse homem não trabalha aqui, ele descansa um pouquinho, no outro dia tem leilão. E outra, é muito bom. Como é que você fala não pra turma, cara? Não tem jeito. Os caras abraçaram você. Eu achei tão legal assim, porque eu fiz o leilão do Salsalito. Quantos leilões você faz na Feira Cruz? Todos. Todos? 100%? 14. 14 leilões lá. 14. Eu só não consigo fazer um leilão de gado de leite que é no mesmo horário que o outro. Que só os leilões que batem com os leilões que eu não faço, entendeu? Então eu fiz 14. Mas se o dono der uma mexidinha, dá pra fazer. Se der uma mexidinha, é que não tem mais agenda lá. Mas foi tão engraçado, porque o Gringo Nassif, muito meu amigo lá, que gente boníssima. Demais. Ele falou assim... Aí eu saí do leilão do Salsalito, cansado, isso, aquilo, fui pra casa. Quando cheguei em casa, meu filho falou, pai, vamos na feira, eu queria ir lá ver um negocinho. Falei, mas eu tava cansado. Aí ele falou, aí peguei meu filho pequeno, lógico, vamos na feira, cheguei na exposição. Quando eu passo do lado do recinto do leilão, eu escuto uma voz assim, não é possível. Eu vou pegar esse cara e vou bater nele. Ele tava falando a tarde inteira lá, voltou pra fazer leilão à noite aqui. Aí. Falei, Não, e a cultura da Bolívia, né? Você vê aí o Parque Exposição cheio, né? Uma feira industrial. Agroindustrial. Maravilhoso, cheio de gente, sim. É uma feira que muitos aqui no Brasil, tem poucos aqui que acompanham e tem que aprender. Você sabe, desculpa te cortar, mas... Eu queria contar pra você como é que foi o Canal Rural Bolívia lá. Sabe qual foi a média de público esse ano na feira? Não tem nem 32 mil pessoas por dia. Que louco. É muita gente. Vamos lá. O Canal Rural Bolívia. E você teve a honra de a gente está fazendo história, hein, cara? Olha, meu Deus do céu. De estar junto. Foi basicamente nisso aí. E olha que loucura. O Canal Rural Bolívia era para ter sido lançado. A pandemia foi 16 de março, ok? No meu aniversário. Eu tava com passagem de compra para Bolívia dia 20. Eu e o Júlio. A gente ia montar dia 20. Só que aí deu a pandemia e deixamos quieto. Porque eu tenho uma paixão por lá e gosto da turma de lá. E tipo assim, cara, você vê o tanto que coisa boa que tem. A turma tem a Unitel lá, que é a maior empresa de telecomunicações da Bolívia. Tem 68% ou 70% de market share, né? E aí na nossa reunião, alguma vez falou do agronegócio? Não. Falei, gente, Canal Rural. Vamos fazer o Canal Rural Bolívia aqui. Mas foi de bate pronto, eles falaram, vamos fazer. E agora imagina tanto de coisa boa que a gente tá levando informação lá, né, cara? A gente tá levando informação lá. E eles gostam da informação nossa aqui, gostam da cultura, porque eles têm a cultura do agronegócio, é nossa. Não, lógico. Né? Então, tipo assim, tem muitos criadores lá. Tem um exemplo da Mônica, que tá lá faz quanto tempo, né? A Mônica você sabia que o Carlos Novaes tem fazenda lá há quanto tempo? Muitos brasileiros. E eu falo assim, isso foi muito importante. A ida de brasileiros para a Bolívia, que mostrou que a terra produtiva traz benefícios para todo mundo. Cara, o Beni é maravilhoso. O Beni Não, o Beni eu falo, sabe, quando sexto maior exportador de carne do mundo é a Bolívia. Se não tivesse uma restrição de governo agora, que começa com aquelas coisas de por cota, imprimir cota para não exportar carne, isso, aquilo, eu acho que a Bolívia vai voar ainda. O que mais você já fez fora do Brasil? Bom, tive o privilégio de fazer já no Paraguai, leilão da Goya,
Goya, eu falo assim... O seu Carlos estava lá, né? Você viu que coisa linda. Cara, eu vou contar uma história do Vasmos. A Ana tá aqui com a gente. Quando eu fui pra lá, ela foi comigo. E o Vasmos fala o quê de um homem daquele? Foi presidente do Paraguai, um baita de um empresário. Conseguiu... Criador nato, né? Eu falo assim, foi até engraçado, dentro do leilão do Salsalito agora, a menina queria entrevistar alguém, tava perguntando, eu falei, olha... Você me falou isso. Foi pra você, eu falei assim... Bruno? Tem que entrevistar aqui. O Bruno, porque eles foram criadores no Paraguai, na Bolívia e no Brasil. Você me falou isso. Esses caras são uma referência, tem que contar como é a trajetória deles. Mas tem surpresa aí, tá? Mas então, eu vou contar uma história interessante. Eu tava com a Ana, sentamos com o Vasmos, isso no leilão do Paraguai, e dele chegou lá, cara, uma cabeça maravilhosa. Em Assunção? Não, foi em Pedro Juan Caballero que eu fiz. Aí sentamos lá com ele, ficamos conversando, isso. É o tipo de cara que você senta. Um podcast com ele não podia ser porque ia durar 4 dias. Porque ele tem tanta história, ele é tão gostoso de conversa. Sabe aquele cara... Prosa boa, né? Prosa boa. Aí ele vira assim pra mim e fala assim, por que eu fiz o leilão lá do GR, da Dona Dionísia? Aí tava o leiloeiro lá, era o Antônio Carlos Pinheiro Machado e o Daniel Pilque Costa. Cara, você imagina, ele tá falando de quase 30 anos atrás. É isso que ele lembrava o nome dos dois, porque... Você imagina e o tanto de coisa que passa na cabeça de um desse. Não, e tanta coisa, um cara que é um baita empresário, que fez Itaipu, ele lembrava o nome dos 2 leiloeiros. Aí eu falei pra ela assim, um cara desse é uma sumidade, e não é por acaso, tá aí. E é uma simplicidade. Ainda briguei com ele. Quando eu vejo ele, eu tenho que tirar uma fotografia com ele, que pra mim é uma referência. Você viu as palavras dele no final do julgamento lá? Que coisa mais linda, cara. Não é? Pelo amor de Deus, que lá é um velhinho que dá vontade de se abraçar e colar, não né? É? Que fica não, eu só falo o dia assim, parado. Sabe o que eu falo? Vai, fala mais. O que eu falo, Plínio? Você vê a força de vontade no homem, com todas as dificuldades que ele tem pra andar. Ele não falou não. Aí eu tava falando com o Yamilito, que ele foi homenageado lá. E o Yamilito falou que quando ele ligou pro Yamilito, ele falou assim, vou na hora. Pegou o avião dele, saiu do Paraguai, foi pra lá, tudo. Não reclamou de nada, tudo tava muito bom pra ele. E eu acho que o mais importante que ele tem, baita numa equipe, o Antônio, o João, tudo, mas o filho dando sequência no trabalho que ele começou, que pra gente, eu falo assim, se você falar hoje em Nelore, na América do Sul, você tem que falar em Goya. Com toda certeza. Tem que falar em Goya. Vale a pena conhecer o trabalho deles, tudo. Com toda certeza. E ele é referência demais. Tá, mas aí eu ia te falar... Paraguai, que mais? Paraguai, aí Guatemala. Eu fui para Guatemala e isso aí eu devo... Brahma ou Gir? Não, cavalo de hipismo. Ah, tá. Guatemala, que eu falo assim, a gente mostra o que é o mundo globalizado dos leilões. Guatemala, eu fui para Guatemala fazer um leilão, Estúdio VDL, maior criador de cavalo de salto do mundo, baita de uma referência, criador na Europa, tudo. Concurso internacional de salto na Guatemala, juntava todos os criadores da América Central, leilão, os cavalos saíam da Bélgica, avião, Guatemala, chegava na Guatemala, tudo. Criador da América Central inteira, vinha criador dos Estados Unidos, leiloeiro saiu do Brasil, e eu fiz 3 leilões lá na Guatemala, do Estúdio VDL, que cavalo olímpico, deve ter hoje uma central que deve ter 30 garanhões internacionais, vende cobertura, vende semi de garanhão a 5, 6 mil euros. Cavalo de... Eles falam de cavalo de 1 milhão de euros, que a gente fala de comprar pão na esquina, entendeu? Então, foi uma experiência super válida, até devo isso ao Djalma, que o Djalma... Não, o Djalma Barbosa de Lima, que era leiloeiro, e ele fez um leilão na Europa, ele fez um leilão em Portugal, de cavalo lusitano. E aí, conversando com ele e tudo, aí falaram desse leilão, ele falou, leiloeiro que fala espanhol, só conheço um. Aí convidaram e eu fui pra lá. Aí eu fiz leilão também no Equador, Santo Domingo, no Equador, e essa é uma história boa também. Eu fui fazendo leilão no Equador, convidado pelo pessoal lá de Santo Domingo, isso. E aí, Santo Domingo de Quito, 100 e poucos quilômetros. Aí chegou, e aquela preocupação, né? Vou ir, voltar, você quer atender todo mundo. Tem leilão no Brasil. Tem leilão no Brasil. Como é que faz? Eu vou pegar um voo de madrugada. Amanhã eu tenho que ir pra Maceió, ver os cavalos. Como é que faz? Quanto tempo de viagem? O cara falou, vai gastar umas 3 horas e meia. 120. Falei, Você pensou, né? Já tem uns jumentinhos na frente. Eu pensei. Eu lembrei da história do Piauí.
Aí o cara falou, não, tô asfaltado. Eu falei, cara, Foi de ré, pô. juro por Deus, eu nunca vi uma estrada assim tão sinuosa. E aí você não passava. Então você pega um caminhão que anda 20 por hora, você fica atrás daquele caminhão quase 1 hora. E 120 quilômetros eu demorei 3 horas mesmo, assim. Aí fui lá, um leilão numa exposição super bacana também. Isso para mim foi uma super experiência. E 2 leilões que eu quase fiz. Primeiro foi um leilão em Angola. Eu tenho até o visto no passaporte de Angola, tudo. Angola foi um pessoal do Brasil vender os animais lá em Angola. E Regina Duarte, naquela época, fazia aquela novela com o Senhorzinho Malta. Viúva Porcina, Como é que chama? não é? Mas a novela, você lembra? Roque Santeiro. Por isso que eu venho com ela, porque a novela ela sabe toda. Eu também gosto, tá? Então, o Roque Santeiro, tava no auge, o Roque Santeiro, ela foi vender lá. E aí, o que aconteceu? Tava tudo preparado, o navio atrasou para chegar lá em Angola e eu não tive a oportunidade de fazer. E 2 leilões no México me convidaram também, não deu agenda tudo. Mas eu sou o leiloeiro brasileiro que mais fez leilão fora do Brasil. Por isso que é o internacional Guilherme Santos. Martilheiro internacional. Martilheiro internacional Guilherme Santos. Sabe quem fala isso? Meu amigo Murilinho. Martilheiro internacional, quando ele me encontra. Eu adoro essa abertura. Murilinho é eu muito adoro legal. as aberturas lá da Bolívia. Aquele locutor que fala, ô, internacional. Que bacana, Guilherme. Nossa, Guilherme, vamos lá. Aqui tem muita prosa. Eu acho que eu não cheguei nem a metade aqui, mas nós vamos falando. Vambora. Cara, nós com essa movimentação que tá acontecendo agora, com essas tecnologias, com mais canais que a gente já tá pilotando aí, e agora tem a Bolívia também, mais um dentro do portfólio nosso aí, graças a Deus estamos pegando firme. E esse tanto de leilão que a gente tá fazendo, porra, cara, você faz 50, 30 leilão hoje quase dentro de um mês, né? Dá pra fazer. Ano passado, em outubro, nós fizemos 200, eu acho. Você vê. Contando de tudo. Então, dá pra fazer. E o Guilherme, cara? O que o Guilherme faz? Eu até escrevi aqui, ó. O que o Guilherme gosta de fazer nas horas extras? Se tem hora extra. Se tem hora vaga. Olha, tá aqui, a Ana veio comigo. Eu gosto de ficar na minha casa com a minha família, porque eu dou muito pouca atenção para eles, até porque eu viajo muito. Assim, viajo muito e a gente tem aquela coisa, um leilão aqui, outro leilão ali, isso, aquilo, e eu tenho prazer de ficar na minha casa. E é tão engraçado que a hora que todo mundo quer viajar, isso, aquilo, eu quero ficar em casa. Não é? Ninguém entende isso. Eu falo assim, você vai sair de férias para onde? Eu falei, ficar com a minha mulher e com meus filhos, né? Porque eu vou contar uma história para você, para mostrar o que a gente anda tudo e que eu sou relapso com a minha família. O meu filho maior, ele nasceu dia 24 de setembro, que é o dia de Santa Cruz de la Sierra. Nossa. Ele fez 22 anos e eu nunca tive em um aniversário dele. Nenhum. Eu não tive no dia que ele nasceu. Porque quando era o nosso primeiro filho, meio da Ana, e assim, mulher tem aquelas coisas, não, tem que ser parto natural, tem que ser isso, aquilo. Ana, uma exposição marcada na Bolívia, workaholic, que ela fala que eu sou, e eu vou lá fazer. Não, vai nascer. Dia 20, eu tive que ir embora. E aí, no O leilão do Lúcio, não é? então. Aí eu tive que ir embora. E aí, dia 24, nasceu cesariana. Ela quase matou a médica. Porque se era para fazer cesariana, podia ter antecipado. Porque aí a médica, ela tinha que fazer um exame de manhã, um exame à tarde, por causa de ter problema no parto, tudo. Nasceu. Aí o segundo filho nasceu, já foi... Tem que fazer estação de monta. Não, aí você vê como são as coisas, que ela pagou a língua dela. O segundo filho, eu fui acompanhar o parto. Você imagina eu acompanhando o parto e dando palpite pra médica, assim, eu falei assim, cheiro de churrasco, isso daqui. Aí ela falou assim, graças a Deus você não estava no primeiro. Terceiro, se tivesse, você não ia participar do parto de jeito nenhum. Hoje são 3 filhos. Não, são 2 filhos. Não, eu falei, não teve terceiro, são 2 filhos. Seus filhos já estão formados, já moram com você? Não, eles são assim, tem um de 22 anos que tá terminando o GV, tudo, e tem um que faz jornalismo, eu vou trazer pra trabalhar aqui, até. Opa, mas ele tá trabalhando na Band, adora esporte, isso, aquilo. Vamos fazer estágio aqui, vamos trazer ele pro gado. Mas quando eu era menino, cara, adorava, eles iam em leilão, isso, aquilo. Meu irmão, hoje, você fala em leilão, até arrepia.
Não vão nem assistir leilão na televisão, né? Então, mas a gente fala, tem que fazer o que eles deixa gostam. só nós sofrer, tá bom. Tem que fazer o que eles gostam, isso. Mas a gente tá brincando, eu também tenho muito disso, cara. Porque a gente fica nessa rodagem aí sempre, né? Minha vida inteira foi viajando, trabalhando, viajando, rodando, viajando. E eu sou mais ou menos igual você, assim. Às vezes nas férias, agora que eu tô com criança nova, eu gosto muito, minha esposa principalmente, e eu gosto muito do mar, assim, de ir na praia. Nem pra ficar nadando, mas tirar, assim, sentar e tal. E se Deus quiser, agora nós vamos dar um jeito de ir pra levar a Catarina lá. Mas, assim, final de semana, ou ter uma semana de folga, alguma coisa, cara, é na minha casa, de short, descalço, sem camisa, quietinho, na minha piscininha ali, assando uma carninha, minha mulher tomando uma cervejinha comigo e eu acompanhando ela, que ela gosta de tomar uma cerveja mais que eu. E ali naquele batidão ali, cara, por que dizer? Porque você falou, cara, ficar com os guris, meu, ficar com a molecada. A gente não vê, logo os filhos saem pra fora. Eu não vi meus filhos crescerem. Eu também não. Eu tenho que dar graças a Deus, que eu brinco que minha mulher sempre foi muito ativa, ela é o homem e a mulher, tudo de casa. Então ela sempre me ajudou muito nisso, porque às vezes eu falo assim, tua mulher não trabalha? Eu falo, não, ela trabalha muito mais que todo mundo, porque ela tem que tomar conta das minhas coisas. A minha agenda, das minhas finanças. Das minhas contas, tem que cuidar dos meus filhos. Ela manda lavar meus carros, porque nem isso eu faço, entendeu? Então ela faz tudo pra mim. Então são coisas que a gente... E ela é tão boa comigo, que esse ano ela faz aniversário 4 de agosto. Eu saí dia 3 de agosto, daqui às 3:30 da tarde, fiquei num hotel aqui perto de São Paulo, na praia, porque ela adora a praia. Até o meio-dia e vim embora e ela ficou feliz demais. Quer dizer, demais. menos de 24 horas de praia, ela ficou feliz. Você imagina como eu tô ficando tão pouco em casa que ela ficou feliz por causa disso. Mas o pequeno, ainda bem que você não levou ela pra Londrina. Você deixou ela aqui também. Mas, Guilherme, cara, assim, igual eu te falei, acho que a gente passa, assim, muita... Isso aqui a gente vai tocando a noite inteira, se deixar o dia inteiro, 24 horas falando de coisa boa, mas assim, eu acho que nós estamos meio que na reta final nossa aqui. E, cara, assim, tô muito feliz de você estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Você é um cara que me deu muita ideia, até para esse começo da Bolívia. Te agradecer bastante pela ajuda, até quando a gente estava no lance. Você falou, Plínio, tem uma demanda muito grande. A gente ia começar a pena que estourou a pandemia, também não teve jeito de ir mais pra lá. Porque isso aí já era pra estar acontecendo faz tempo. E a Bolívia hoje é um usuário do lance rural muito forte. Eu vou lembrar uma coisa, você vai lembrar disso. Aqui, quando fazer um leilão aqui, eu falei pra você, olha, vamos lançar o lance, porque eles não têm aplicativo. E você tava com quase tudo pronto pra lançar o lance lá e ia pra Bolívia. Eu tava pronto, cara, mas aí estourou a pandemia e infelizmente, mas por outro lado, eles aprenderam também no leilão e agora o canal rural tá lá. Isso é um vício. O canal do criador vai estar lá também, tenho certeza, pela demanda que a gente tem lá. Mas demanda. O Ernesto pediu os 3 canal. De uma vez, não, vamos passar sinal dos 3. Eu falei, Ernesto, vamos devagar. Por etapas. Vamos... Eu sou meio arroz com feijão. Vamos devagarzinho, um passinho na frente do outro. E tô muito feliz e a aceitação do público de lá, do canal Rural Bolívia, foi muito boa, cara. Assim, você chega, pô, Plínio... O bom é que a gente já vai lá, todo mundo já te conhece. Né? E, assim... Rapaz, eu fiquei parecendo um artista lá. Toda hora dava entrevista, vem aqui, explica, conversa. Falei, moço, mas precisa disso não. Aqui nós é caipira, vai tocando certinho. Não, mas nós vamos fazer. E as coisas rodando. Te agradecer por você ter feito essa abertura conosco lá, essas dicas, essas ajudas. E sempre você tá aqui conosco, sempre de prontidão. Eu sei que você vem bastante aqui, já vinha, quando eu não tava aqui, você já vinha fazer os leilões, sempre disposto a ajudar a gente nas entrevistas. E, Guilherme, assim, espero que você tenha gostado. Não, isso é bom demais. Eu acho que se deixar, a gente vai falando aqui a noite inteira, tem muita história, não acabou por aqui. Eu vou contar só a última para ir embora. A última. Mano. A gente fala de Bolívia, é isso? Manda. Uma vez eu fui... porque eu falo para Ana o seguinte, eu falo assim, juro para você que eu não vou fazer mais coisas assim, aquelas em cima, um leilão em cima do outro, que ela tem que pegar no aeroporto e levar para... Juro para você. Aí uma vez eu fui para Bolívia, não vou falar o nome do criador, até por uma falta de elegância, ele me levou para fazer um leilão lá e na cidade dele. Quando eu cheguei na Bolívia, trocava de aeroporto, que eu ia com um avião pequeno para lá. Eu desci no avião no aeroporto de Birubiru e fui para Trompilho com o avião pequeno, que é o aeroporto pequeno.
Quando eu cheguei lá... Trompilho é São Inácio? Não, Trompilho seria o Campo de Marte, São Paulo é o Trompilho, onde saem os aviões pequenos. Cheguei em Trompilho, quando eu cheguei em Trompilho, eu tava lá sentadinho, chegou um rapaz, chinelo, bermuda, camiseta sem manga, assim, com a bermuda no meio, assim. Eu olhei aquele rapaz, ele falou, o senhor que vai viajar lá para... Olá, que tal? Olá, que tal? O senhor que vai viajar com a gente lá. Eu falei, eu que vou viajar. Pegou minha mala e eu peguei a carteira assim, putz, não tem um dinheiro para dar para esse menino, né? Um regalo. Uma propina que eles chamam lá, né? Uma propina, o cara vai carregar minha mala até o avião, que vergonha. Aí eu fui fazer o leilão, e o criador levou a moça que era assim, Miss Bolívia na época. A Zafata. A Safata. Chamava Carla Moron. Era a mulher mais linda da Bolívia, isso, aquilo. E ela ia comigo, foi eu, ela e a mãe dela. Ele ia levar no leilão, que era é tradição deles lá fazer isso. Mas né, a musa, né? Bom, aí o cara colocou a mala, isso, aquilo outro, papapá. Aí eu olhei assim, pô, vou pedir desculpa para ele na hora que ele for embora. Aí, quando eu vi, ele era o piloto, não era o carregador de mala. Meu pai amado. Ele era o piloto, cara. Bom, aí fomos no avião. Faltou tá com folha de coca, né? Depois te contar. Depois tem essa eu falei, essa é outra boa de lá. Aí ele era o piloto. Quando o avião decolou, o avião tinha o banco do piloto, do copiloto, e tinha uma madeira só atrás, não tinha banco. Aí sentou o piloto, né, aquele piloto que eu achei que era só o carregador de mala. Aí sentou a mãe da Carla Moron, que era uma senhora, e eu fui deitado atrás, cara. E era um avião 210, cara, e eu fui deitado porque não tinha onde ficar mesmo. Eu ia melhor posição. Ventava, você sabe que lá venta muito, né? Muito, ó. Quando ele decolou o avião, cara, o avião balançava. Aí eu lembrei da Ana, eu falei assim, Ana, eu juro que se eu sair vivo dessa, nunca mais vou fazer essas coisas. Nunca mais. Essas loucuras. Mas gosta de um leilão, né, Ana? Bom... Eu acho que eu gosto de leilão, mas esse aqui, vixe. Quando a gente desceu na cidade, cara, aí descemos na cidade, isso foi pro leilão, no dia seguinte foi pro leilão. Aí, esse cara muito hábil, o que ele fez? Cada comprador que comprava um touro dele, ia a Carla Moron com um regalito e dava um beijo no cara. Você tá doido. Meu irmão, arrancou lance, tudo quanto é lado, mano. Eu nunca vendi tanta coisa mais ou menos por preço astronômico e nunca vi tanta mulher brigar com o marido que nem brigou naquele... Aqui nas costelas tava até roxo. Foi histórico esse leilão, foi a coisa mais engraçada do mundo. E outra, é que você já falou do cara boleando. O que é bolear? Eles têm um costume lá que eu falo que é o Red Bull natural deles, é o cara mascar a folha de coca, que você fica, eles boleiam e ficam assim. O Sebastião, da Leilão Norte, uma vez ele foi pra lá comigo, a gente saiu à noite toda. Quando a gente tava voltando à noite pro hotel, a gente pegou um táxi. E o cara, mas ele parecia uma bola de tênis, cara. Assim, e aí ele olhava. É verdade. Assim, parecia, como a gente desceu do táxi, o Sebastião falou assim: você viu? Coitado do cara. Falei, coitado que esse. Deve ter arrancado uns 3, 4 dentes, cara. Tava inchado. Não, e sem falar de história, sem falar que agora tá mais normal, mas a gente, há tempos atrás, a gente deve ter pegado essas pedreiras também. E o táxi sem assoalho, né? Não, eu peguei... Táxi sem assoalho, táxi com cadeira de fio. De praia, aquela antiga de praia. Porque assim, eu vou contar, a história do táxi é muito boa, assim. Eu cansei de pegar táxi lá, que a direção era do lado direito e do lado... do lado esquerdo. Isso. E do lado direito ficava... O buraco da direção. Eles arrancavam a direção e falavam... Porque que acontece? Os carros vinham usados, importados do Japão, que você dirige do lado direito. Era um convênio que tinha lá. Isso, vinha por Iquique e tudo. E aí o que acontecia? Pra mudar só a direção, pra mudar o painel inteiro, custava $500. E o cara não tinha... Você não tinha, não. $500 é dinheiro. Eu falava assim, quando a gente pegar o táxi aqui, você vai ver se o carro tá fervendo, que velocidade que o cara vai, porque o cara dirige. Olha que moderno. Não, e o cara não... Isso mesmo. Tinha que ver... Quanto que eu tô passando no radar? Eu falo pra todo mundo, quando você for pra Bolívia, você vai descobrir que o melhor carro do mundo é o Toyota. Porque você fala, como é que um carro desse anda aqui? E outra coisa que você vai pra lá, você vai... O índice de acidente lá é tão pequeno,
porque eles dirigem mal, uma barbaridade, tocando buzina. E você não vê muita batida, essas coisas. Né? Fala assim, esse povo, eles têm muita, gente, muita luz. A turma que escuta a gente, vai escutar e ver a gente, elas um pouco já sabem que muitos vão. Mas assim, o povo não tem ideia do que é um trânsito na Bolívia. O maior entra. O que o tem a maior buzina, entra. A primeira buzina e entrou. As caminhonetes vai rentando. E é igual você falou, não tem acidente, é difícil não ver. você não vê acidente. É agora que eu tô pensando nisso aí. Mas... Você anda assim, o que eles chamam dos micreiros, aqueles caras que dizem aqueles micro-ônibus, eles vão para um lado, por outro. Uma vez eu tava com o Eduardo Wenz, o Eduardo é muito meu amigo, isso, aquilo, numa rotatória, daquela rotonda que a gente... De repente ele tava assim dirigindo, cara. Ele desceu do carro. Eu falei, onde você vai, cara? Ele tava querendo brigar com o cara. Eu falei, para! Não, e eles parece aqueles trans da Índia. É mais ou menos isso, cara. Mas cara, verdade, é muito legal. Mas nós vai com... Bom, beleza. Nós já tem pauta aqui, ó. Vamos anotar. Vai fazer um Lancecast somente de Bolívia. Nós vamos trazer a turma que vai pra Bolívia aqui. Inteira pra cá. Trazer uns 3, 4 aqui e trazer um boliviano e falar assim... O fulano de tal, e o tanto que aquele lá dá trabalho, e o outro não sei o quê, só contando história. Mas, Guilherme, de novo, assim, pela segunda vez encerrar, só te agradecer, irmão. Muito, muito obrigado por você estar aqui, assim, fico muito feliz de você estar aqui conosco de novo. E a casa tá de porta aberta, se você precisar da gente, você sabe que tá aí. Espero que você tenha gostado, é um jeito novo, tá no começo, a gente tá aprendendo, toda hora você aprendendo aqui, montando, fazer as coisas, mas assim... Espero que você tenha gostado, que o papo foi bom e acho que é só isso. Lancecast vai ser mais um case de sucesso aqui do Canal Rural. Tudo que vocês fazem com muito profissionalismo, dedicação, e eu tenho certeza que isso vai ser muito bom e muito gostoso. O que eu tava falando, o que eu gosto tanto, a gente viaja, podcast é uma maravilha, você põe no carro... Pode não ter sinal de internet, ele continua. Ele fala, você baixa. Aí aquela viagem que você faz daqui a Uberaba de carro, ela passa tão rápido que você nem percebe. Isso é muito bom, muito gostoso. Estou sempre à disposição. Ô, Guilherme, quero deixar um regalo. Um regalito. Um regalito pra você aqui, que é obrigado, que é um chocolate. Ó, que maravilha. Que até umas amigas nossas aí, a Doces da Lari, nós vamos estar passando nas redes sociais ela aqui também. E o nosso coelho artesão, que faz as nossas canequinhas. Eu adorei isso. Falei assim, o Lancecast já tem até... E a gente vai trazer mais caneca aqui. Depois eu vou te mandar a sua. Sua garrafinha você tá usando? Do Canal Rural? Opa! Guardada na gaveta dele, porque eu falei assim, guarda uma pra mim. Ele falou assim, não tô aqui, mas tá lá na minha gaveta. Abri lá, tava lá guardadinha. Tava lá na gaveta. Tava guardadinha. Então, assim, obrigado pela você ter vindo aqui. Eu queria também... falar com todos, para divulgar nossas redes sociais, nós vamos estar soltando ela por aqui. Vai lá no nosso YouTube, lá, baixa o Spotify, entra lá e vê o Lancecast, vai no YouTube, dá o sininho lá, compartilha entre os amigos. Depois eu queria tudo, lógico. Depois eu queria que vou te passar o link da sua entrevista para passar para nossos amigos, passar para a turma da Bolívia. É muito bom isso. Eu vou te mandar os posts depois para você poder nos ajudar aí nos nossos grupos de WhatsApp, que a gente já participa. E, irmão, aqui a casa tá aberta. Me dê ideias depois. Plínio, eu acho bacana a gente trazer isso, pra trazer a coisa. Eu vou dar uma ideia pra você. Tem que tirar o chapéu. Você já trabalha pouco, arruma mais um. Não. Mais um trabalho pra você agora. Mas, ô Guilherme, eu acho que é igual você falou, a gente trabalha, a gente se diverte, cara. A gente adora isso, né? Se a gente acordar de manhã e não tá feliz com o que trabalha, então não trabalha, então vai caçar outra coisa, entendeu? Meu negócio é acordar cedo, trabalhar e dar risada e ficar feliz, assim. Tá difícil, mas ficar sem trabalhar eu acho que é pior. Mas, Plínio, a gente vê, né? A gente fala uma coisa, a gente nunca achou tão difícil. Se tá difícil, a gente quer superar. Claro. Né? A gente tá aqui para superar todos os desafios. A gente não tem medo de fazer o melhor. Vocês não têm medo de fazer o melhor. Nós criamos um canal do Criador em 45 dias. Pra atender o mercado, tava carente, precisava dos leilões. E se não cria? E se não faz? Não, então esse que eu até entrando... A terceira vez a gente vai terminar, mas essa é pra terminar. A gente fala assim... A pessoa pergunta muito pra gente. E o canal do Criador? Eu falo assim, não tem mais agenda. Não tem. Mas ele acabou de criar agora. Eu falo assim, a demanda nossa é tão grande, a gente precisa tanto, que eles tiveram que criar um canal novo, que num curto espaço de tempo a agenda ficou lotada. Porque a gente precisa disso. A gente não tem... E se todo mundo... Na verdade, e deu certo da agenda, e assim, o canal do Criador foi uma força de união de todo mundo. Não é porque o Plínio é legal, é bacana, gente boa, tá ali, faz negócio.
Mas sim, foi uma força de todo mundo. Você pega todos os leiloeiros falam bem. Você pega... As leiloeiras já estão fazendo bastante leilão conosco, né? Não é só uma. Não, são vários. Vários leiloeiros. Todo mundo abraçou a causa. O Rio Grande do Sul, muito forte, abraçou a causa. E todo mundo tá assistindo. Já não é um sonho, já é realidade. Uma realidade. Tudo bem, que tudo ajudou. O Plínio, eu vou contar uma coisa para você, só pra gente terminar mesmo. Esse Congresso Mundial na Bolívia, ele foi muito importante pro Zebu e para todo mundo. O Canal Rural na Bolívia, que já é uma realidade, eu tenho certeza, e você vai escrever isso. Se em 2, 3 anos vocês não estarão na América Central. Tenho absoluta convicção que sim. E por quê? Eu vou te falar por quê. Vai ter uma feira na Colômbia agora, eu estava falando com o pessoal da Bolívia. Eles estavam desesperados que o cara monta uma coisa sem nenhuma estrutura, sem nada. Vocês têm um know-how, que não é uma coisa assim... Padrão de qualidade é muito forte. Isso é muito importante. Então, tem que entregar. Esse passo para a Bolívia, para você chegar na América Central, ele vai ser muito rápido. E vou te dar um spoiler, o Paraguai está encostando aí. Tô falando. Isso não é que eu estou jogando, é que a gente precisa disso. E o pessoal de fora enxerga isso. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que agrega para todo mundo e é necessária. Então, a gente tem que ter profissionais gabaritados, que o brasileiro tem essa expertise de ser muito bom no que faz. E vocês são muito bons no que vocês fazem. Não, bom demais. E eu tenho certeza absoluta que daqui... Eu falo que você não vai entrar na América Central mais rápido se você não tiver... Porque a gente tem que montar uma estrutura. Mas eu tenho certeza que o convite vai aparecer e muito rápido. De novo, show de bola tá aqui com você. Aqui, eu tô te falando aqui, cara, mas é assim. O doutor Eduardo veio aqui e falou, mas já acabou? Doutor Eduardo, já é 2h30, já estamos conversando. Olha, não é fácil. Mas, de novo, gente, muito obrigado. Fique com Deus. Um abraço a todos. Siga nós nas redes sociais. Siga o Guilherme nas redes sociais do Guilherme. E vamos com tudo. Assista os nossos leilões, assista o nosso canal, o Canal Rural Bolívia, o canal do Criador Lance Rural. Um abraço. Beijo a todos. Valeu.